Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para falar dos estaduais, tá? Começaram aí neste fim de semana, Campeonato Baiano, também Campeonato Cearense, né? Para os grandes, né? Os times menores estrearam aí no meio de semana, mas Ceará e Fortaleza estreando neste final de semana. Vamos falar de Vitória 0, Atlético de Alagoinha 0, será a nossa primeira pauta por aqui, já estou conectado com o Vitor Vilar. E depois vamos falar de Floresta 0, Ceará 1, tá? O Vozão venceu na estreia aí do Campeonato Cearense. Vamos falar desses dois jogos a partir de agora. Você que está chegando, já deixa o seu like nesse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha, né? Torcedor do Vitória, torcedor do Ceará. Também comenta, tá? Nos ajuda aqui a fazer esse conteúdo, deixando o seu comentário aqui no chat, que a gente vai lendo à medida do possível. Este conteúdo que tem apoio de Bet Nacional, Monte Belo, A10, Village, Porto de Galinhas e também Indaiá, as nossas parceiras aqui no 45 Minutos. E você pode ser membro do canal, tá? Nos últimos meses aí a gente ativou aí a função Seja Membro e você pode contribuir aqui com o nosso projeto diretamente no YouTube, tá? É só você clicar aí o Seja Membro, existe vários modelos para você ser membro aqui do 45 Minutos e apoiar o canal que dá moral para o nosso futebol nordestino, né? E não só futebol nordestino, tá? O 45 Minutos está se consolidando cada vez mais como o principal conteúdo fora do eixo, né? Fora do eixo aí, Rio, São Paulo, né? Minas, Rio Grande do Sul, a gente está se consolidando como o conteúdo principal aí sobre o futebol brasileiro. Então a gente conta muito com o seu apoio. Você pode apoiar sendo membro ou então só deixando seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Isso já ajuda demais aqui a gente manter o nosso crescimento que está cada vez maior. Eu sou o Fábio Hermano, estou conectado com o Vitor Vilar para falar do Vitória e na sequência Léo Fontinelli chegará por aqui para falar do Ceará. Direção em trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Vamos nessa, galera, já que já está mandando as suas primeiras mensagens, mas eu vou desejar uma boa noite e um feliz 2026 para Vitor Vilar. Tudo bem, Vitor? Fala, meu amigo Fábio, bom demais estar aqui com você novamente. 2026 chegando, né? Oficialmente hoje, o primeiro jogo 2026 da maioria dos clubes nordestinos, né? Dos clubes que a Isso. gente cobre mais de perto aqui. Acho que todo mundo vai entrar nesse final de semana em campo de alguma forma, não com os times principais ainda, mas a camisa vai estar lá, a instituição vai estar lá e a gente também vai estar aqui cobrindo, né? É o caso do Vitória, tipo, não tem ninguém aí que vai jogar praticamente a Série A, mas estamos aqui cobrindo, analisando, porque pode ser que alguém aí, né, desponte, inclusive, aos olhos do Jair Ventura. E, de fato, e outra coisa, é o Campeonato Baiano, né, jovem? Vale Copa do Brasil, vale vaga Isso. na Copa do Nordeste, é muita coisa. Mas, dizendo isso tudo para desejar um feliz 2026 para você, um feliz 2016 também para Alan, que está aqui na direção, e um feliz 2026 para todo mundo que está aí acompanhando nosso trabalho. Mais uma temporada de 45 minutos, cada vez maior o canal. Impressionante como o canal deu uma crescida monstra depois que o estúdio chegou, né, mais ou menos ali em novembro. Então a gente está falando cada vez mais para mais pessoas e para a gente poder continuar trabalhando aqui legal para vocês. Reforço o pedido de Fábio aí para se inscrever, velho, curtir, não custa nada, nada, nada mesmo.
vocês apertarem o botão da curtida, se inscrever para acompanhar todo o material. Se você é torcedor do Vitória, estou aqui desde 2018 nesta casa comentando jogos. É, E é isso. Se quiser apoiar mais ainda o membro, como você falou, é muito importante, velho. E custa muito pouco. É isso. Galera que já tá aqui no chat, tá? O Pedro Braz tá por aqui, torcedor do Náutico. Ele pergunta: desistiram do Popote hoje? Não, tem live, tá? Tem live aí com o Fred Figueroa, Cássio Zirpoli e toda a equipe para falar da estreia do esporte contra o Já Jaguar, teve. inclusive 2 a A live já 2. começou, mais ou menos, só que teve alguns problemas técnicos, né? Cássio e Maestro, se não me engano, estavam lá. E aí tiveram que tirar do ar para resolver algumas questões técnicas. Mas daqui a pouco tem Esporte Jaguar, com certeza, Isso. aí nos comentários. Bom, Fábio Campos está por aqui, feliz ano novo para todos. Pega Leão, ele fala que o time C do Vitória é melhor que o time principal do esporte. Só sei que o time principal do esporte tomou 3 do Belo hoje, viu? Não quero dizer nada, mas foi 3 a 0. Nenê nem jogou. Imagina se Você o vovô trouxe essa, jogasse. você trouxe. Não, só É aproveitei o importante gancho trazer mesmo. aqui. Só aproveitei o gancho aqui do nosso querido, do meu xará Fábio Campos. É Primeiro o tem que saber Júlio. qual é o time principal do esporte. A gente não sabe ainda, né? A verdade é É, essa. Tem projeção, tem uma projeção de qual é o time, mas tem meia. Eu não vi nenhum meia até agora nesse time. Uma montagem. Assim, eu tava chamando esse, esse time que vai disputar o Baianão aqui também é um certo arremedo de time. Mas esse que o esporte está botando em campo aí, né? Também a gente não sabe, é um arremedo também. o Júlio Rego fala. Ele tá falando sobre justamente a live do esporte que caiu, tá? Mas vai voltar, tá? É só uma homenagem ao esporte aí que caiu da B para A, né? Da A para B. Então, mas vai voltar, tá? Pode ficar tranquilo, vocês terão conteúdo aí sobre Esporte 2, Jaguar 2. O Everton tá por aqui, fala que se o Botafogo da Paraíba não subir esse ano, pode fechar. Eu concordo, viu? Se não subir esse ano, eu não sei mais o que tem que ser feito, não. O Lucas Medeiros também tá por aqui. Fala que eu estou um pouco feliz com esse 3 a 0 contra o principal do Leão. Não, pés no chão, tá? Assim, sendo bem realista, o Botafogo tá 1 mês e 1 semana de pré-temporada, o Sport tá 1 semana, né? Então, até tudo bem, o placar elástico chama atenção, né? 3 a 0, mas era esperado, tá? Até uma coisa pra gente discutir aqui, né? Esse calendário do futebol brasileiro, pelo amor de Deus, né? Time que jogou a Série A tendo que jogar um mês e 1 semana depois. Enfim, não faz muito sentido. É, O Lucas Medeiros falou que a live do esporte caiu porque não estava preparado para tanta pontualidade. Pode ser. Não se preparou para isso. O Fernando Luiz fala que quando fala do esporte termina caindo. Mas vamos falar do Vitória, Vitor Vilar, né? Com o seu time C, jogou em casa contra o Atlético de Alagoinhas, né? Que é um time que sempre briga ali por coisas grandes no Campeonato Baiano. Inclusive foi bicampeão baiano recentemente, né? O Atlético de Alagoinhas. No estádio Barradão com um gramado castigado, Vitor Vilar. Um gramado feio, pelo menos esteticamente, não estava muito Tava mesmo. apresentável. Horrível. O time C ficou no 0 a 0, mas antes de falar do jogo, eu queria a sua opinião sobre essa escolha do Vitória, né, de jogar com um time alternativo praticamente todo estadual, pelo menos a expectativa é que ele jogue essa primeira fase com esse time C para focar no Campeonato Brasileiro que já começa nesse mês, né, no dia 28 de janeiro. Você achou correto essa decisão do Vitória de ir com um time completamente alternativo aí para o campeonato estadual? Fábio, veja só, tem a ver com aquilo que a gente tinha, né, mencionado aqui muito rapidamente, agora há pouco, que é o fato de um time que disputou a Série A, que é o caso do Vitória, ter descansado aí menos de um mês, né? O Vitória, para poder estar em campo, teria que ter menos de um mês aí de descanso, os jogadores, porque terminou a Série A, obviamente que você tem que se reapresentar antes para poder trabalhar para jogar o Campeonato Baiano, para entrar em campo, não pode simplesmente voltar das férias e entrar em campo. Então teria que descansar menos de um mês, aí os jogadores teriam que ficar de férias o quê? 15 dias. Isso não é permitido pela legislação. Então, o Vitória, assim como outros times aqui da Série A, né, que estão disputando a Série A, que disputaram a Série A do ano passado, que vão disputar a Série A desse ano,
É um pouco diferente com o caso de Sport, de Fortaleza, de Ceará, porque de fato você, né, disputou a Série A, mas a Série B só começa em março. No caso dos times que disputaram a Série A e vão disputar a Série A novamente, que é o caso do Vitória, que a gente cobre mais de perto aqui, né, e o Bahia, você teve um espaço muito curto. E aí teve que arrumar algum tipo de improviso aí para poder jogar esse Campeonato Baiano. Afinal de contas, o Campeonato Baiano ele ainda vale muita coisa, né? Ele, aliás, ele vale cada vez mais, né? Ainda que a gente tenha colocado o Campeonato Baiano, né, e os outros estaduais pelo calendário, ele vai ser muito lado B, porque vai dividir espaço justamente com a Série A, no caso do Bahia e do Vitória. Ainda que, em termos de calendário, ele seja muito lado B, fique subjugado ali pela Série A, pelo Campeonato Brasileiro, ainda que a gente tenha falado cada vez mais ultimamente que os campeonatos estaduais estão perdendo seu prestígio, hoje em dia é muito mais pela rivalidade do que necessariamente pelo orgulho de você ser campeão estadual, né? Muitas vezes o campeonato estadual é visto como obrigação para os clubes grandes, né? Ainda que tenha tudo isso, essa mudança do calendário da CBF também fez com que os estaduais hoje fossem a porta de entrada para a Copa do Brasil, né? Já era, mas hoje em dia ainda mais, e da Copa do Nordeste também. É claro que um time que joga a Série A, como é o caso do Vitória, ele tem vaga garantida na Série A, mas é do ano vigente. Então, o Vitória, É. em 2026, vai jogar a Copa do Brasil como um dos representantes brasileiros da Série A. Mas, para o ano que vem, por exemplo, digamos, se o Vitória não conseguir a vaga, não for bem no Baiano desse ano, por exemplo, não ficar entre os primeiros colocados ali do Baiano para ter a vaga, e o Vitória, por exemplo, cair de divisão, o que não é algo absurdo, porque o Vitória está frequentando nos últimos anos e vai frequentar durante muitos anos ainda esse campeonato de luta contra o rebaixamento. Então quer dizer que o Vitória ficaria de fora da Copa do Brasil, a não ser tem outras oportunidades também, que ganha a Copa do Nordeste, por exemplo. Mas o estadual tem essa relevância, então você tem que saber equilibrar, né? Como é que você joga o estadual, dividindo as atenções com a Série A e ao mesmo tempo você ter que criar um time ali para disputar o Baiano com pouco tempo de descanso e preparação. Eu acho que a gente vai ver, né? A gente está vendo, na verdade, muitas alternativas por aí. Cada time da Série A está dando a sua alternativa, né? Tá todo mundo tentando ser criativo, todo mundo dá seu jeito diante do seu cenário. E o cenário do Vitória foi esse. O Vitória ele apresentou uma das possíveis soluções, pode ser que. Veja, a gente está no período de teste. Como é que os times da Série A e que vão continuar na Série A vão reagir a esse campeonato, a esse calendário novo e o campeonato estadual começando tão cedo e acabando também tão cedo, né? Porque ele resolve muito rápido. E o Vitória apresentou a sua solução. Pode ser que essa solução seja até aplicada por outros times daqui para frente. Pode ser que a do Vitória fracasse, que não seja uma boa opção. A opção do Vitória, ao que tudo indica, assim, ao que a própria diretoria falou, o presidente Fábio Mota já falou isso mais de uma vez, o Vitória montou um elenco inteiro alternativo, então tem um grupo do Campeonato Baiano, o Vitória está tratando dessa maneira, é um grupo do Campeonato Baiano, inclusive o Vitória divulgou uma lista de quais são os jogadores convocados para essa missão do Campeonato Baiano, divulgou nessa semana, são em torno ali de 24 jogadores, eu não contei, mas é mais de 20 jogadores, certamente, 24 jogadores, 26 jogadores para disputar o Campeonato Baiano. E aí, esse grupo, né, que é exclusivo do Campeonato Baiano, em tese, vai jogar o Campeonato Baiano inteiro. É claro que, primeiro, isso pode mudar, pode ser que na fase final, ou mais próximo do final da primeira fase, o Vitória veja que a classificação não está muito boa e comece a utilizar, por exemplo, os reservas do time principal, do time que vai disputar a Série A. Pode ser que o Vitória comece a utilizar o time principal mesmo, os titulares do time principal, o time da Série A, para enfrentar um Bahia, para enfrentar a semifinal, para enfrentar a final do Campeonato Baiano. Então as coisas podem mudar, mas a princípio o projeto, o planejamento criou-se um grupo inteiro de 20 e tantos jogadores para disputar o Campeonato Baiano, ponto. Ele vai ficar dedicado ao Campeonato Baiano. E tem um outro grupo, também tem lá 20 e tantos jogadores, que é o grupo principal, o grupo A, digamos assim, que vai jogar a Série A. Esse grupo A é criado juntando jogadores que foram bem no ano passado, né, os remanescentes do ano passado, que foram bem utilizados na Série A do ano passado, 2025,
e é treinado, né, com os reforços também, obviamente, estão chegando para esse grupo, e é treinado pelo Jair Ventura. Esse grupo se apresentou agora no começo de janeiro e já iniciou os treinamentos para a estreia na Série A. Esse outro grupo, que é o grupo do Baiano, tem 20 e tantos jogadores também, ele é formado por uma celeuma, assim, são jogadores em muitas realidades diferentes. Daqui a pouco a gente pode falar desses jogadores e cada uma da sua realidade. Mas é um grupo feito com quem poderia se apresentar antes. Então, esse grupo se apresentou antes, ainda no final de dezembro, ali na última semana de dezembro, e já começou os treinamentos com o Rodrigo Chagas. Teve aí mais ou menos umas 10 sessões de treinamento para poder estrear no Campeonato Baiano. Ainda não é o ideal. Assim, deu para ver hoje, muito claramente na estreia, né, contra o Atlético de Alagoinhas, que está longe do ideal. Assim. O ideal era ter mais sessões de treinamento. Não deu nem para o time ficar se conhecendo, para o time ter algum tipo de entrosamento, para o time ter algum tipo de fluidez em campo. Mas foram 10 sessões só e era o que era possível fazer, a verdade é essa. Era o que o Vitória conseguiu fazer para jogar esse campeonato baiano. Então tem esse elenco aí que é um. A gente pode falar da situação de cada um aí, mas realmente se dá para ver que é o que deu É para uma mistura de juntar para chamar o sub-20 Atlético. com terceiro reserva, né? Exato. Jogadores, sobretudo jogadores que tem de tudo aí, né? Por exemplo, já indo para aqui na nossa direita da tela aí, né, de quem está assistindo, tem a lista dos jogadores que entraram em campo hoje na estreia. Você tem, por exemplo, jogadores que são do sub-20 do Vitória mesmo. Alguns já vinham sendo relacionados, inclusive, para durante o Campeonato Brasileiro do ano passado para preencher banco, né, para preencher o elenco. Então você tem, por exemplo, Paulo Roberto. Paulo Roberto é do sub-20 do Vitória. O Paulo Roberto, sub-20 do Vitória, ele estreou no ano passado no time principal do Vitória, justamente com o Rodrigo Chagas, contra o Atlético Mineiro. Naquela ocasião, o Vitória estava sem os dois laterais, seus dois laterais, Claudinho e Cáceres. Estava utilizando Lucas Braga improvisado, Edu improvisado, nada estava dando muito certo. E aí, Carille foi demitido, Rodrigo Chagas assumiu, ele teve a coragem de botar o Paulo Roberto para estrear, o menino da base, sub-20, contra o Atlético Mineiro, naquele jogo em que o Vitória estava tentando se recuperar moralmente do 8-0 que tomou para o Flamengo. Ele jogou contra o Atlético Mineiro e o Vitória ganhou 1-0. Ele ficou ali, permaneceu no elenco do time profissional, meio que completando o banco, mas não voltou a ter grandes chances, assim, né? Entrou contra o Corinthians, mas não teve muita chance mais, não. Então ele é sub-20, considerado sub-20, que está nesse período de transição, né, para o time profissional. Cauã é um garoto ainda mais novo, porque Paulo Roberto tem 20, o Cauã tem 18 anos. Cauã é um caso diferente. Cauã é um menino muito mais novo, de outra geração, na base, só que ele é considerado uma grande revelação do Vitória. Assim, é o jogador mais promissor dessa base do Vitória, um zagueiro alto, forte, muito técnico, que já jogou no profissional do Vitória. Ele estreou no profissional do Vitória no ano passado, com 17 anos, justamente nas duas primeiras rodadas do Baianão, quando o Vitória não tinha um elenco para poder botar em campo também, estava vendo quem poderia colocar em campo, acabaram acionando o Cauã com 17 anos, ele foi bem. Depois ele ficou ali, né, voltou para o sub-20 e tal, e agora, mais uma vez pelo Baianão, ele começa o Campeonato Baiano, é, porque é de fato uma das grandes promessas. Então ele teve, digamos assim, a sua maturação, a sua projeção, né, muito antecipada. Outro da base é o Edenilson. Esse Edenilson é um volante, mas atuou também como zagueiro. Ele atua também como zagueiro. Nesse jogo especificamente contra o Atlético de Alagoinhas, ele jogou como zagueiro. É outro cara que em 2024 ele teve, não, em 2025 mesmo, ele foi relacionado a algumas partidas da Série A, mas não chegou a jogar. Ele foi relacionado para ali para completar banco, mas não chegou a jogar. Tem a sua projeção também, é um cara que já está naquele período de 20 anos, passando da base para o profissional. E o Lauan é um jogador que é da base também, sub-20, né? Só que ele já rodou, ele já foi emprestado. É um cara que começou a ser relacionado no Vitória em 2024. Ele fez alguns jogos da Série A de 2024, inclusive. O Vitória estava buscando um centroavante. Ele é centroavante. Chegou a ser relacionado para algumas partidas, chegou a jogar, inclusive, em algumas partidas de 2024, não foi muito bem, depois começou a ser emprestado por aí
e agora está recebendo a oportunidade do Baianão. Esses são os caras da base, beleza? E aí tem os outros caras, assim, que podem até ter sido revelados pelo Vitória, mas que já são jogadores profissionais mesmo, e que são aqueles jogadores, né, que são uma espécie de aspirantes ou jogadores que já passaram até da idade de aspirantes, só que ainda não se firmaram em lugar nenhum. O típico caso de aspirantes mesmo é o Zé Breno. O Zé Breno é um talento da base do Vitória, acho que ele tem 21 anos, agora eu não estou com a minha lista aqui, mas ele já estourou a base, inclusive. Deixa eu buscar minha lista aqui, que eu fiz uma lista. 21 anos mesmo. 21 anos, né? Ele já Isso. estourou o período da base. Ele é o típico caso de jogador que está em período de aspirantes. Então já estourou o período da base, não conseguiu ainda jogar no time profissional. Só que ele foi emprestado para o Londrina na Série C do ano passado, 2025. Ele foi titular do Londrina, foi um dos destaques do Londrina na campanha de acesso à Série B. E aí agora ele retorna para o Vitória do empréstimo e foi escalado para jogar o Baianão para mostrar o seu futebol e de repente até se firmar como jogador, né, do time principal do Vitória, do caso do time de Jair Ventura. E aí a gente tem outros casos, né? O Yuri Senna, que é um goleiro que já tem 26 anos, então 25 anos, melhor dizendo. É um cara que está no Vitória ali, revelado pelo Vitória, mas já está no time principal do Vitória desde 2020. E ele está sempre figurando aí entre terceiro, quarto goleiro do Vitória. Nunca chegou nem a ser o reserva imediato. Talvez na Série B, ali, na 2020, 2021, ele tenha sido reserva imediato. Mas é sempre terceiro ou quarto goleiro. Chegou a ser emprestado também para o CSA, mas ainda está rodando aí em busca de um destino, né? Outro caso clássico é o Dudu Miraíma, que é outro, assim como o Yuri, o Dudu Miraíma tem 26 anos já, 25 anos, melhor dizendo. Ele é um cara que subiu para o profissional do Vitória, da base do Vitória, subiu para o profissional do Vitória em 2020. Foi, de fato, muito utilizado pelo profissional do Vitória na Série B de 2021. Ali ele teve muita sequência na Série B 2021, sendo um das maiores promessas, assim. O Vitória apostava muito nele como uma promessa mesmo para o time principal e depois para ser negociado. Aí em 2022, o Vitória na Série C, ele foi titular também, jogou, participou muitos jogos. E aí depois ele deu uma sumida. Na Série B 2023 ele não foi mais utilizado pelo Vitória e aí começou a ser emprestado. E aí agora está retornando. O último jogo, o último time dele, 2025 ele estava no São Bernardo, né? Jogou a Série C pelo São Bernardo. Então, jogador que está rodando bastante aí. Faltou falar de quem? Aí tem o caso dos jogadores que são profissionais já há muito tempo, foram contratados para serem jogadores de time profissional, só que se lesionaram, que é o caso do Felipe Vieira e do Jamerson. Felipe Vieira chegou ao Vitória em 2023. Ele chegou contratado do Londrina para ser o lateral esquerdo titular do Vitória na Série B de 2023. E ele era o titular do Vitória em 2023, naquela Série B, até que ele se lesionou, ele teve um rompimento do LCA em 2023, ficou um tempão sem jogar, retornou em 2024 à condição física, mas aí o Vitória na Série A não quis utilizar ele, emprestou ele para o Chapecoense, ele estava no Chapecoense também no ano passado, na campanha do acesso à Série B, da Série B para a Série A, melhor dizendo. Não jogou muito, ele estava compondo o elenco do Chapecoense que subiu, e aí agora retorna para o Vitória para o Jair Ventura observar ele, só que observar no Baianão. E Jamerson, que é o caso, acho que é o mais conhecido, que era o titular do Vitória no ano passado, na Série A do 2025 do Vitória, se lesionou contra o Cruzeiro no dia 12 de junho, numa partida que foi marcada por um aguaceiro lá no Barradão. Ele acabou quebrando o tornozelo, né? Teve uma lesão muito grave no tornozelo. Passou por cirurgia, ficou de junho até agora sem jogar. E aí, para retomar a sua condição física, vai jogar o Baianão. E certamente hoje, pelo elenco do Vitória, Fábio, ele é o titular do Vitória na lateral esquerda, porque o Vitória não renovou ainda com o Ramon. Então, hoje, assim, se fosse para jogar a Série A, seria Jamerson, mesmo não tendo fisicamente bem. Então, ele vai ter que, digamos assim, antecipou, né? É o típico caso de jogador que antecipou as suas férias para poder Uhum. jogar o Baianão e ir se preparando para ficar pronto para a Série A.
Muito bem, Vitor Vilar. Sobre os 90 minutos, tem muito o que Assim, falar, né? Foi rapidinho, um zero. só Pode para falar. finalizar, perdoe, porque eu esqueci de alguns, mas assim, só para finalizar também, porque tem alguns torcedores que também não conhecem os jogadores e aí é importante a gente falar, né? O Pablo, ele foi um destaque do Campeonato Baiano pelo Jacuipense em 2024, foi contratado pelo Vitória naquela ocasião para jogar a Série A, não teve espaço, e aí foi emprestado e agora está retornando de empréstimo e vai jogar o Baianão. O Felipe Cardoso, né, é um ponto esquerda que foi destaque pelo Atlético de Alagoinhas do Baiano do ano passado. O Vitória contratou ele, né, ao final do Campeonato Baiano do ano passado, 2025, para jogar também e compor o time na Série A. Não teve muita oportunidade, mas permaneceu no Vitória. Agora vai ter oportunidade no Baianão, que foi o campeonato que ele teve destaque. Esqueci de alguém? Acho que não. Acho que falei todo mundo. E o Diogo. O Diogo é um zagueiro canhoto que chegou ao Vitória agora, essa semana, foi apresentado essa semana. Formado na base do Palmeiras, né? É um jogador que ele passou pelo Retrô, pelo que a gente estava conversando aqui com o Alan antes da live, mas ele é sub-20 do Palmeiras e estreou hoje. Hoje foi a estreia dele no time profissional, um time como profissional. Foi o primeiro jogo dele como jogador profissional no campeonato profissional. É um zagueiro canhoto que certamente o Vitória está trazendo. Primeiro porque assim, o Palmeiras é um grande formador de jogadores, né? A exemplo do que aconteceu com o Mancha no Fortaleza, é um cara que não tinha espaço no Palmeiras, mas foi emprestado para Fortaleza, né? E aí foi negociado com Fortaleza, melhor dizendo, e aí Fortaleza deu espaço para ele, virou uma grande promessa, virou um grande jogador, um destaque, foi negociado, foi bom para o Fortaleza e para o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem essa característica, né, de botar jogadores que não teriam espaço no Palmeiras em outras equipes, equipes parceiras. O João Paulo Sampaio, que é o diretor da base do Palmeiras, é ex-Vitória, né? Saiu do Vitória, está no Palmeiras já há muitos anos, mas teve muitos anos de trabalho no Vitória, então tem essa parceria com o Vitória muito frequente de mandar jogadores que não podem jogar lá, mas que estouraram a idade. Não tem espaço lá, mas que estouraram a idade, manda para o Vitória. E certamente o Vitória vai testar ele no Baianão. Se ele mostrar um bom rendimento, vai para o time profissional também, para o time principal. Então perceba que são jogadores, só para finalizar, que são realidades Uhum. muito diferentes. Basicamente, quem é que pôde se apresentar na última semana de dezembro? Quem é que pôde chegar aqui no Vitória para treinar com o Rodrigo Chagas na última semana de dezembro? Então, o Vitória foi atrás desses jogadores. Seja o Felipe Vieira, que estava lesionado, né, que não está tendo sequência de jogo, não jogou na Chapecoense, jogou muito pouco na Chapecoense. Aliás, nem jogou, ficou só relacionado na Chapecoense. Então, pôde se apresentar antes. O Jamerson, que ficou 6 meses lesionado, se apresenta antes. O Felipe Cardoso, né, que não jogou no Vitória na Série A 2025, pode se apresentar antes. Zé Breno, que jogou a Série C acabou antes, então se apresenta antes. Então são jogadores que se apresentaram na Série C, que jogaram a Série C, poderiam se apresentar antes. Jogadores que estão naquele limbo entre sub-20 e profissional podem se apresentar antes. Jogadores que não jogaram no Vitória em 2025, apesar de fazerem parte do elenco profissional, como Felipe Cardoso, pode se apresentar antes. E detalhe, só para finalizar, e agora sim eu finalizo, tem o Kik Savério, que é o Kik Savério é um caso sui generis, assim, uma coisa que eu nunca vi em minha vida, Fábio. Nunca vi em minha vida. E tá aí para a gente analisar. Kik Savério, ele chegou ao Vitória em setembro. Foi a última contratação do Vitória, ali já no finalzinho mesmo do período de inscrições para a Série A. Foi a última contratação do Vitória, do Gustavo Vieira, para jogar a Série A. Um jogador que chegou com a marca de ter feito parte da base do Barcelona, jogou no La Masia. É um jogador equatoriano, mas ele não se formou no Barcelona de Guayaquil. É o Barcelona da Espanha, La Masia. Isso. E aí rodou bastante, veio para o Vitória como uma contratação para a Série A, só que ele teve 30 minutos em campo pelo Vitória. 30 minutos. Ele começou a ser relacionado, foi utilizado ali, jogou 30 minutinhos pelo Vitória, então no segundo tempo, e nunca mais foi lembrado. Sequer estava sendo relacionado mais. É o que eu brincava com o pessoal aqui. Tem dois jogadores que o Vitória contratou no final do ano passado, né, na reta final da Série A do ano passado, que, meu amigo, o cara deve ser muito ruim. Assim, vamos falar a verdade. O cara deve ser muito, muito, muito ruim. Não é possível.
porque os Ele foi treinadores não rebaixado, né? O Vitória não relacionavam foi ele. rebaixado, mas o Kik Savério foi rebaixado do time principal pro time C, né? Pois é, pois é. São dois caras, é o Rubem Rodrigues, o português, que ele foi esquecido, assim, os treinadores do Vitória, sobretudo Jair Ventura, esqueceram da existência dele na reta final da Série A. Deixaram de relacionar ele. Tipo, falaram assim, esse cara aí não vou nem levar pro banco. E o Kik Savério também. E aí agora, como você bem falou, ele foi rebaixado, né? Tá do time como reforço. Em setembro ele foi reforço para o time principal da Série A e agora é um jogador que vai jogar no time C aí o Campeonato Baiano. Foi para recuperação, né? Vamos ver se ele volta aí para o time principal. Daqui a pouco o Vitor Vilar vai analisar individualmente, tá? Dar aquela tradicional nota para cada jogador. Mas antes disso, tem o que falar muito do jogo, Vitor Vilar? Um 0-0, jogo morno, campo feio, calor, né? Teve uma bola na trave, né, do Atlético de Alagoinhas, teve muito mais que isso. Uma bola na trave do Vitória. Cara, foi um jogo Isso. assim, falar, sendo bem honesto mesmo. Cara, foi um jogo muito ruim, assim, muito ruim, né? E diante de tudo que a gente falou aqui, jogadores que nunca jogaram juntos, né? Porque quando você escolhe, enquanto time, botar o seu elenco sub-20 para jogar esse início de ano, que é o caso do Bahia, que é o caso do Sport, do Ceará, mas aqui do Bahia, que é aqui do lado, vai jogar com um time sub-20. Então, assim, ainda que seja o Rogério Ceni, né, que vai treinar, mas a galera tem entrosamento aí, os jogadores se conhecem, treinam juntos há muito tempo, vivem juntos, às vezes, no alojamento há muito tempo, então tem um entrosamento bom. Nesse caso do Vitória, ninguém se conhece, assim, são jogadores que não atuaram juntos, tirando ali os caras do sub-20 que podem ter atuado juntos, mas é um desentrosamento completo. E o próprio treinador Rodrigo Chagas não conhece tantos caras. Ele conhece ali alguns jogadores sub-20, porque ele era treinador do sub-20. Ele conhece alguns jogadores com quais ele treinou no time principal do ano passado, mas no grosso mesmo, ele a gente possa dizer que ele está conhecendo melhor agora, né? Não conhece tanto, mas está conhecendo melhor agora. Então, é um desentrosamento completo, pouco tempo de treinamento, né? Teve 10 sessões de treino no máximo para jogar. O próprio Rodrigo Chagas, antes do jogo, né, teve a entrevista pré-jogo. Ele pontuou isso, ele falou: infelizmente foi muito pouco tempo, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor. Então já estava ali limpando as mãos dele para uma atuação ruim, não estava confiante de que o Vitória ia performar bem, já estava sabendo disso. Então, assim, juntou tudo isso, cara, o jogo foi muito feio, de verdade, assim, deu sono, deu muito sono. Calor terrível no Barradão, casa vazia, o Barradão hoje deu pouco público. O gramado horroroso, só para falar do gramado, que obviamente é um tema que chamou a atenção, o gramado esteticamente estava feio. Segundo todo mundo que estava lá, não estava ruim de jogar bola. Tava rolando a bola normal, a bola estava quicando normal. O gramado não estava feio, tá? No sentido de ruim, de estar atrapalhando o jogo de bola. Mas, pelo menos, aí, ó, tem essa imagem, né, do gramado. Segundo quem estava lá, né, jogando, o gramado não estava ruim, tava para a bola rolar, a bola estava quicando bem. Conversando, né, com o pessoal que estava na transmissão e tal, e no próprio jogadores ninguém reclamou do gramado, não. Agora, esteticamente, estava horroroso, muito feio, muito, muito, muito feio. E segundo as informações, teve uma praga aí de lagarta no gramado, né? Teve uma praga típica de gramado, afetou a coloração da grama, então afetou demais a coloração da grama. Já era para estar resolvido, né? Porque ficou esse tempo todo sem jogo, mas ainda não se resolveu, ainda precisa de mais tempo para resolver. E a gente não sabe, eu não tenho experiência, não sou especialista disso, mas acho difícil, só cornetando aqui, que fique pronto para jogar contra o Remo, né, na estreia da Série A. Acho que ainda vai ter essa mancha aí no gramado durante um bom tempo e até mesmo na estreia da É Série só A. pintar, Vitor Se não Vilar. afetar, Joga uma tinta aí, tudo certo. vai rolar a velha grama, né? A velha tinta cor de grama, né? Eu acho que é o que vai acontecer também. Por que que já não botou, né? Talvez atrapalhe o tratamento, a tinta, não sei. Mas que assustou, assustou, velho. Essa imagem é de uma.
da transmissão, né, da TVE. A TVE fez aquelas imagens de drone, aquelas imagens aéreas do campo. E aí, quando filmava assim em cima, você via essa coloração, meu amigo, é assustador. Assustou mesmo, assim. Não tem como você olhar para isso e achar que o gramado tá bem, né? O gramado tá. A primeira impressão que dá é que o gramado tá horrível. Mas, né, enfim, o pessoal fala que não tá ruim de jogar, só tá feio, muito feio. Muito bem. Sobre os 90 minutos, algo Ah, a sim, se destacar de algo positivo, né? Tivemos uma vitória com três zagueiros, né? verdade. Mas algo além disso para o torcedor observar no jogo de hoje. Fábio, sobre os 90 minutos, como eu falei, foi um jogo bem feio, né? Ficou muito claro o desentrosamento completo no Vitória e o próprio desentrosamento com a proposta de jogo. Como você falou, Rodrigo Chagas escalou um time com três zagueiros, quatro ali no meio-campo, né? Contando com os dois alas, e três à frente. Seria um 3-4-3, mais ou menos. Claro que o sistema é muito fluido, então, em alguns momentos era uma linha de cinco atrás, na defesa, em alguns momentos era um dos pontas, né, digamos assim, vinha mais pelo meio, e aí ficava um 3-5-2, digamos assim. Sistema bem fluido e tal. O importante é que, independente de ser 3-4-3, 3-5-2, enfim, como quiser, é o esquema espelhando o que Jair Ventura faz no time principal do Vitória, né? No time que jogou a reta final da Série A, que deu aquela arrancada, que deu aquela sustentação para o Vitória na Série A, o Vitória jogava nesse modelo de jogo. Então, o que Rodrigo Chagas fez foi tentar replicar, nesse início de ano, o modelo de jogo que Jair Ventura aplica no time que vai jogar a Série A. E eu acho isso interessante, né? Pela própria fala dele, ele deu uma entrevista coletiva e explicou essa decisão, porque o Rodrigo, ele trabalha mais, né? Desde a primeira passagem dele pelo Vitória, em 2021, na Série B, outros times também que ele trabalhou aqui no interior da Bahia, como Jacuipense. Aí, no ano passado, quando ele assumiu interinamente o Vitória, ele joga no 4-2-3-1. É o sistema preferido dele. Mas ele optou por fazer essa adaptação porque ele pensou, e eu acho que é muito lógico, né, que se o que é que você pode tirar dessa experiência do Baianão com esses jogadores? É ver se alguém que tem contrato com o Vitória, porque todo mundo aí tem contrato com o Vitória, se alguém pode servir bem ao time principal, se alguém pode servir bem ao que Jair Ventura está trabalhando. Então, para que Jair Ventura observe melhor, para que o Vitória também possa fazer essa avaliação melhor, a comissão técnica, a diretoria de futebol possa avaliar melhor esses jogadores que estão sendo colocados a teste no Baianão, então você coloca no sistema de jogo que Jair Ventura usa. Não adianta você avaliar esses jogadores no 4-2-3-1. É melhor avaliar mais objetivamente no 3-4-3. E é bom também para alguns jogadores. Então, porque, veja, eu acredito que quem é que pode ser utilizado no time principal de repente? O Dudu Miraíma. O Dudu Miraíma, mais difícil, porque é um jogador que já teve várias oportunidades e não rendeu a esse nível de Série A. E nem mesmo de Série B. Mas vamos lá, é o cara que tem mais talento desse time aí do Vitória, eu acho. E o Zé Breno, que é talvez o cara que o Vitória olha com mais carinho desse time aí que está jogando no Campeonato Baiano. Por quê? Porque ele já era um jogador promissor na base, não teve espaço no time principal, mas foi emprestado para o Londrina, que é um grande revelador de talentos, né? O Londrina tem esse trabalho de pegar talentos dos outros times que são mais reveladores que ele e dar vitrine. E o Zé Breno foi muito bem no Londrina, né? Subiu da Série C para a Série B como um destaque do time. Então é um jogador com mais, digamos assim, mais teto para poder crescer, é o Zé Breno. E aí, num modelo de 3-4-3, eu acho que você modifica até mais, você consegue observar melhor a dinâmica dos volantes, né? Esse modelo dá mais liberdade para os volantes, não ficarem tão presos à marcação, aparecerem mais pisando na área, criando mais à frente, que é o que Jair Ventura quer, né? Que é o que Jair Ventura aplicou com Baralhas, aplicou com o Oliveira, o que Jair Ventura está buscando. Então é interessante botar esse modelo de 3-4-3 para o Baianão, porque vai poder observar esses jogadores que são mais talentosos aí e que tem mais teto. E também o Jamerson, né? Se o Baianão vai servir
para dar tempo de jogo, de bola, né, de campo, de físico, né, recuperação física para Jamerson ser o titular do Vitória na Série A. Então, que ele jogue já num tipo de função que o Jair Ventura vai observar melhor ele, né? E acho que é isso. O Rodrigo Chagas escolheu essa função, Uhum. mas por tudo isso, Fábio, sendo bem rápido aqui sobre os 90 minutos, por tudo isso, falta de entrosamento, um sistema que o próprio treinador não é muito adepto, que os jogadores ainda estão entendendo. A postura do Atlético de Alagoinhas que me surpreendeu. Eu achava que o Atlético, até por ser um dos maiores times aqui do interior baiano, o Atlético é bicampeão recentemente do Baianão, tem um bom time, tem uma boa estrutura. Eu achava que o Atlético ia aproveitar essa condição do Vitória de estar jogando com o time C para vir para cá para o Barradão e garantir os seus 3 pontos, assim, né? Que seria ótimo garantir 3 pontos contra o Vitória. Só que o Atlético foi muito retrancado, assim, o Atlético foi muito precavido. Não foi um time que tentou atacar o Vitória, tentou buscar o resultado. Foi um time que tentou segurar o 0-0, assim, ou sair na manha de trás, sabe? Tentou segurar o Vitória e sair na manha de trás para tentar o seu golzinho. Então, pela característica do Atlético, pela dificuldade do Vitória, o jogo foi um horror. Deu sono. O que teve ali foi uma bola na trave no começo do jogo, em que o Igor, atacante do Atlético, foi lançado. Ele conseguiu passar bem pela marcação do Vitória, chutou cruzado, foi na trave. E depois, pouco tempo depois, teve um escanteio cobrado na área de defesa do Atlético. E aí o Diogo, o estreante, zagueiro estreante, cabeceou na trave também do Pacheco, que é o goleiro do Atlético de Alagoinhas. Foram esses 2 lances de maior perigo. É, Rodrigo Chagas acabou abdicando depois do 3-4-3, porque Cauã, o zagueiro, justamente a maior promessa, assim, né? O Cauã tem 18 anos e é a maior promessa, como eu falei na introdução, é um jogador de muita expectativa também. Ele se machucou no primeiro tempo, parece ter sido algo mais grave, mais chatinho, tanto é que ele foi substituído imediatamente, e aí foi acionado o Luiz Miguel, que é um ponta-direita, e o Vitória saiu do 3-4-3 e foi para o 4-2-3-1 mesmo. Então, acabou que esse 3-4-3 nem foi tão utilizado por Rodrigo Chagas. E aí o Vitória melhorou um pouco nessa formação, porque teve mais homens no ataque. E o Vitória melhorou ainda mais depois que o Jamerson entrou pelo lado esquerdo, já no segundo tempo. Teve mais chances criadas pelo lado esquerdo, mas nada, assim, nada que você possa ser digno de nota aqui. O 0-0 foi muito justo, um jogo que ficou muito abaixo mesmo. Muito bem, né? O Vitória que tem como próximos confrontos Jacuipense e Porto, tá? Ambos os jogos fora de casa e como o Vitor Vilar já disse, né? Vai com esse time mesmo, tá? O time principal só num clássico, talvez ali na fase final, o Vitória escolha jogar com seus principais jogadores. Alguns comentários aqui antes da gente ir pro campinho. O Arthur fala que o Fábio Mota é um visionário, trouxe estrangeiros em 2025 para reforçar a equipe em 2026. O Didi Clay Vilas Boas fala que apenas 14 dias de trabalho, gostei da equipe do Vitória, muitos atletas jovens. O Gildário fala que para o primeiro jogo foi aceitável, pelo menos não perdeu. Agora vai entrosando e junto a alguns jogadores quando voltarem da copinha, deve aproveitar pelo menos uns 4, 5 para colocar junto no Campeonato Baiano. E o tema torcedor, que inclusive é nosso membro aqui no 45 minutos, ele fala boa análise, mas tem que manter o padrão de 3 zagueiros. 3 zagueiros até aparecer um investidor para o Vitória virar SAF. Aí já é outro tema, né? É a questão aí dessa SAF do Bahia, do Vitória. O Bahia já virou, né? Agora esperamos que o Vitória vire algum. Você espera, Vitor Vilar, que vire SAF ou tá bom? Com o meu xará Fábio Mota lá. Não, eu acho que Rapidamente. tem que virar. Tem que virar, tem que virar. Com certeza tem que virar. Eu acho que para os times aqui do Nordeste, né, Fábio? Para poder competir na Série A, porque eu acho que todo mundo quer que o Vitória, né? Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, todo mundo quer competir melhor na Série A. E aí, com o tamanho do investimento dos outros times, né? Dos times de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., você só vai conseguir competir mesmo se vier um investimento externo. Não tem como você competir com um investimento orgânico, né, que o próprio clube gera. Então, tem que virar SAF. Eu acho que o Vitória tem que virar SAF. Agora, tem que ser uma SAF feita com carinho, né? Não pode ser uma SAF aventureira, não. Isso eu
Eu acho que quem pensa assim, né, de que o Vitória tem que virar uma SAF com carinho, com cuidado, com zelo, com estratégia, tá certo. Não pode vender a qualquer aventureiro, não. Muito bem, vamos para o campinho agora, né? Analisar os jogadores que entraram em campo aí na tarde deste sábado. Vamos começar pelo goleiro, o Yuri. Vitor Vilar trabalhou? Vamos lá. Velho, trabalhou bem pouco, assim, eu vou colocar como regular, porque o Atlético, como eu falei, também não se interessou muito pelo jogo, né? Então, chutou pouco a gol também. Teve ali um chutezinho no início do segundo tempo que ele foi bem. Eu vou colocar como regular. Nada demais, não. Muito bem, vamos para o trio de zaga agora, né? Com Edenilson, Cauã e Diogo. Cauã eu vou colocar sem nota, porque se lesionou logo no começo do primeiro tempo e não jogou praticamente. Uma pena, né? Principal jogador aí mais promissor da base do Vitória. E aí o Edenilson, eu gostei dele, vou colocar como verde musgo, bem. E Diogo vou colocar como bem também. Eu acho que para uma estreia ele foi muito bem no Vitória hoje. Não o suficiente para receber a nota muito bem, mas ele foi bem, né, para uma estreia. E se ele continuar assim, de repente pode compor elenco ali do time da Série A. Muito bem, vamos agora para os alas, né? Para os laterais, o Paulo Roberto e o Felipe Vieira. O Paulo Roberto eu achei que ficou devendo. É um cara que a torcida do Vitória quer ver muito, né, jogando, porque enfim, sente falta de ter mais jogadores da base no time principal. E ele fez uma boa partida, né, contra o Atlético Mineiro, a partida que ele estreou, que eu falei. Mas eu achei ele hoje deixou muito a desejar, muito mesmo. Então eu vou colocar ele como regular. Também não comprometeu, né, mas poderia ter aproveitado mais a oportunidade. E o Felipe Vieira, eu acho que também não aproveitou a oportunidade, né? Claramente está com ainda falta de ritmo, porque no Chapecoense ele mal jogou. Aliás, não jogou, né? O pessoal fala que não jogou, mas ele não jogou. Então, achei que ele não aproveitou a oportunidade mesmo, então vou colocar como regular. Também não comprometeu. Muito bem, vamos para o meio de campo, né? Zé Breno e o Miraíma, né? O Dudu É, Miraíma. cara, eu vou colocar Zé Breno como muito bem. Eu gostei da partida dele hoje. Claro, na devida proporção, né? Se o Vitória tivesse ganhado, e tal, seria uma outra história. Mas assim, para o cenário desse jogo, né, analisando esse jogo de maneira muito hermeticamente falando, que é o quê? É você dizer, velho, é uma oportunidade de você aparecer. Apareça, aproveite a oportunidade, mostre seu potencial para a torcida. Eu acho que ele aproveitou muito bem. Ele foi o principal marcador ali no meio campo, já esperto, não deixar o jogador partir para cima dele, fazer a falta na hora certa, eh, sair bem de trás, né, da defesa, tocando bem, aparecendo também na frente. Eu gostei muito da apresentação dele hoje e acho que é o jogador mais promissor desse time aí. Eu digo de retorno imediato, né? Talvez o jogador que pode de fato ser aproveitado pelo Jair Ventura já em 2026. Eu acho que em termos de talento futuro, talvez seja o Cauã, né? Pelo que todo mundo diz e analisa. Mas em termos de ser aproveitado de maneira imediata, seria Zé Breno. E Dudu Miraíma, eu vou colocar ele como bem. Achei que, como ele era o referencial técnico desse time aí que entrou em campo, ele fez exatamente isso. Foi o cara que tentou algo diferente ali, um passezinho mais diferenciado, tal, uma movimentação de bola. Então, Dudu Miraíma, bem. Verde musgo. Bom, vamos agora para o setor ofensivo com o Pablo Baianinho, né? Ou apenas Pablo. Eu vou analisar os três de vez, porque assim, eu achei que os três ficaram deixaram muito a desejar. Algumas pessoas até eu vi comentando assim que gostaram da atuação de Lauan e de Pablo. Cara, mas achei deixaram muito a desejar mesmo, assim, muito. O Vitória praticamente não atacou, velho. Assim, era um jogo que o próprio Atlético de Alagoinhas deu espaço para o Vitória atacar, deu bola para o Vitória atacar. Eu acho que esses jogadores tinham que ter mostrado muito mais, assim, muito mais. Sobretudo porque Pablo já foi destaque do Campeonato Baiano e agora tá jogando, tá tendo oportunidade no Campeonato Baiano, que é o campeonato dele. Felipe Cardoso, a mesma coisa, né? Ele foi contratado porque ele se destacou no Campeonato Baiano. E Lauan, pô, por ser, enfim, pela expectativa dele, eu acho que ele devia ter, os três deviam ter entregado mais. Então eu achei que os três foram mal. Vou botar laranja nos três.
O Felipe Cardoso eu lembro muito torcedor pedindo na Série A, né? Pô, coloca o Felipe Cardoso aí, será que ele é pior do que quem tá jogando, né? Mas E é pior hoje mesmo. mostrou porque Assim, ele não jogava na é, Série A, né? exato. E é pior mesmo. Eu achei uma aposta do Vitória válida, mas sem expectativa nenhuma, velho, nenhuma. Eu não acho que seja um jogador. Eu acho até que fisicamente ele deixa muito a desejar. Ele tecnicamente tem uma boa técnica, mas ele não tem aquela explosão, não tem aquela velocidade, né, que a Série A pede, sabe? O jogador acho que é meio lento e tal. Não gostei muito dele, não. Muito bem, vamos Miraíma pro... foi bem. É porque Alan tá perguntando aqui no nosso Ah, boa. chat. Ele foi bem. Verde Música. Bom, vamos pro banco, né? Começar pelo Luiz Miguel. O Luiz Miguel é o atacante? É o atacante, ponta Tava no direita. Belo aqui ano passado. E aí, Aí foi não bem? sabia não. Tava. Cara, eu gostei. Achei que ele entrou bem. Mas nada demais, assim, também. Eu acho que ele foi melhor do que os companheiros de ataque. Tentou mais. Não, não, bem, bem. Não foi a nota bem em Verde Música. Vou botar ele como regular. Pronto. A nota é regular. Porque, tipo assim, em comparação aos companheiros de ataque, ele foi melhor. Ele foi bem em comparação aos companheiros de ataque. Mas para o time, ele foi regular. Mais velocidade e tal, mais iniciativa que os companheiros. Ele partia mais para cima do que os companheiros, só que eu achei que ele ainda toma decisões erradas ali, né? O Guilherme, que é Guilherme Inácio, se eu não me engano, ele sem nota, jogou muito pouco. Lohan também sem nota, jogou muito pouco, tá? Pode botar sem nota para os dois. Jamerson, eu vou colocar ele como bem. Eu achei que, mais uma vez, é diante da expectativa, né? Para um cara que tá há 6 meses, velho, sem jogar como o Jamerson, eu achei que ele entrou legal ali. Achei que ele entrou criando um calorzinho pelo lado esquerdo, então é bem para ele, tá? É o verde musgo, Alan. E o Kik Muito bem. Savério, eu vou colocar o Kik Savério como regular. Cara, o Não Kiko deu para ver Saverio não muita conseguiu coisa ser dele. titular nem do time C, né? É meio complicado isso aí, né? Complicado, velho. Eu não sei o que é que esse cara vai fazer no Vitória, não, velho. Sério mesmo. É até Jogador que quando o contrato chegou dele? Você sabe? até o meio do ano, eu acho. Eu tenho que Menos mal. confirmar, mas acho que é até o meio do ano. Acho, não sei. Posso buscar aqui, mas porque eu Bom, lembro então que todo esses mundo. caras chegaram. Deve ser Deixa eu ver contrato de aqui, um ano, velho. né? Provavelmente. Até junho de 2026, exato. Muito bem. Junho de 2026. Bom, antes do melhor em campo, avalie o Rodrigo Chagas. Rodrigo Chagas eu vou colocar como regular. É, Aceito os argumentos dele, de que ele teve pouco tempo de treinamento, um time que ele, né, os jogadores não se conhecem. É difícil, velho, você botar alguém para jogar dessa maneira. Então, regular para ele. Nem mal, nem bem. Regular, amarelinho. Muito bem. E o melhor em campo? Ficou pra Acho quem? que tá claro, né? Zé Breno, com Zé certeza. Breno, né? Muito bem. Zé Breno eleito o melhor em campo, né? De Vitória 0, Atlético de Alagoinha 0, jogo que abriu o E se eu Campeonato fosse escolher Baiano. o pior, só para falar, se eu fosse escolher o pior, seria Felipe Cardoso. Ele Sim. tava falando aqui. Até porque tinha uma expectativa dele. Até porque ele rendeu, né? Ele jogou aonde ano passado? Foi no Atlético, inclusive, eu não. Foi num Foi time no pequeno, Atlético de não? Foi no Alagoinhas, ele foi Atlético, né? destaque no Atlético de Alagoinhas, foi eleito um dos melhores do Banão no Atlético de É, Alagoinhas, foi contratado pelo Vitória. Eu achei justa a contratação, a aposta, mas realmente no Vitória não mostrou nada e era de se esperar, né? Porque Série A é muita coisa para ele. É um jogador, velho, assim, de verdade. Com todo respeito ao Felipe Cardoso, mas o destaque que ele teve no Atlético de Alagoinhas, mais uma vez, com todo respeito ao Felipe Cardoso, eu acho que o destaque dele, que ele teve no Atlético de Alagoinhas, é para ele virar uma contratação, tipo assim, pô, tem um cara jogando bem lá no Campeonato Baiano, vamos trazer para jogar o quê? Para jogar a Série D, entendeu? A Série C no máximo. Tipo isso. Se ele no seu Belo, eu acho que ele não seria titular, velho. Assim, ele jogaria na Série C, eu acho que ele nem jogaria no Belo. Ficaria no banco como uma aposta também, sabe? Não seria aquele cara que chegaria para
para ser utilizado, não. Então na Série D, velho, é papo de jogar assim, ter uma chance ali no América, no Santa, na ocasião, né? Se bem que o Uhum. Santa já estava com um time melhor do que isso aí, então, sei lá, é É. complicado mesmo. O Felipe Cardoso, que, pra quem não sabe, é um dos jogadores que sobreviveram à tragédia do Ninho do Urubu, né? É um jogador da base do Flamengo. Até teve uma boa expectativa depois no Bragantino, né? Não se confirmou e aí rodou, chegou no Atlético de Alagoinhas, passou pelo Santa Cruz, inclusive, também, né? Em 2024. E hoje tá no Vitória, mas ainda não decolou. Mas é jovem, né? Tem 23 anos, então ainda tem muito É, chão pode pela vingar frente ainda. aí. É. Muito bem, então, Só, análise só feita, para só. dizer, não, só para finalizar, dizendo que assim, eu acho válida a expectativa do Vitória. Eu acho esse trabalho do Vitória de botar esse cara para jogar bem legal, entendeu? Tem que observar mesmo. Às vezes um cara, por exemplo, Dudu Miraíma, é um cara que já tinha muito futebol, mostrou que tinha muito futebol no começo da carreira ali, quando ele estreou logo no Vitória. Pode ser que alguma coisa tenha tirado ele do eixo ali, tenha tirado ele um pouco do foco. E aí você precisa dar uma chance para ele no Vitória para ver se o cara rende de novo, sabe? Se ele entrega de novo. E o Baianão é perfeito para isso. Eu acho que o Campeonato Baiano, Uhum. a estratégia que o Vitória está aplicando, eu acho muito boa, Fábio. Muito boa. Eu acho que o Campeonato Baiano tem que ser tratado dessa maneira mesmo, como uma espécie de, pelo menos essa primeira fase, né? Semifinal e final, outra história. Mas esse primeiro momento, para os clubes grandes, podem ser utilizados como uma espécie de repescagem, como recuperação. Isso. Pois é, aí a gente vê que tem muito jogador interessante, né? Muito jogador que jogou Série C, subiu, né? O Dudu Miraima subiu com o São Bernardo, né? Teve Exato. o outro jogador do Londrina, né? Que também subiu. O Luiz Miguel jogou no Botafogo na Série C, então, cara, o Como é que ele foi aí Vitória. na Série C? Cara, ele jogou pouco, tá? Ele não teve muita chance. Até fez, acho que ele fez 1 ou 2 gols na Série C. Cara, ele até apareceu bem, assim, mas ele é um jogador que às vezes ele irritava o torcedor porque perdia muito a bola, assim. Era um jogador que não dava muita continuidade às jogadas. Aí o torcedor perdeu muita Sim. paciência com ele. Ele também não tinha sequência, né, para mostrar algo diferente. Não deixou saudades, né? Fato é esse. O Luiz Miguel. Mas enfim, sucesso a ele. Um jogador que, inclusive, honrou aqui a camisa do Belo. Espero que dê certo na carreira. Ainda é muito jovem, ainda tem muita coisa ainda para evoluir. Bom, só para fechar, tá? A gente teve hoje pelo Campeonato Baiano Porto 3, Jacuipense 2, Jacuipense que inclusive é o próximo adversário do Vitória. E nesse domingo teremos Bahia e Jequié às 4 da tarde, inclusive com live aqui sobre esse jogo no 45 minutos. Ravel Pinheiro está escalado para comentar esse jogo. Também teremos amanhã Juazeirense e Bahia de Feira, Barcelona e Galícia, que é o segundo time de Vitor Vilar. Não é isso, Vitor Vilar? É, mais ou menos. É o time de meu pai, que é, era o time de meu pai, então é um time que eu gosto. É um time que eu acompanho, um time que eu torço muito pelo sucesso dele. De E volta à tem Série A do raízes Campeonato espanholas, Baiano. né? Assim como você, né? O nome Galícia deve ser por isso, Exato, né? exatamente. A ideia é Muito essa. O Galícia tipo assim, basicamente todo estado tem um time de imigrante, né? Assim, Palmeiras, time da imigração italiana, o Vasco, time da imigração portuguesa. Aqui a imigração na Bahia foi muito forte de galegos, né? De espanhóis da região da Galícia. E aí esses galegos fizeram um time, o Galícia o Esporte Clube, né? E é isso. Tipo, criaram o Galícia, que é um clube de futebol, mas também era um clube recreativo, enfim, um clube social, mas ponto no futebol. Ficou muito tempo, foi tricampeão na década de 50, do Campeonato Baiano. Foi um demolidor de campeões. Aliás, ele foi tricampeão no década de 30 e depois voltou a ser campeão em 50. Tô puxando de cabeça aqui, tá? Posso estar errado, mas acho que é isso. Enfim, foi um time relevante lá no começo do século XX, e depois, durante algum tempo também no século XX, só que depois deu uma sumida, e aí agora o pessoal muito bom aí virou uma SAF, e aí alguns descendentes de galegos, né, empresários assumiram essa SAF e estão trazendo o Galícia de volta, que o Galícia, pelo amor de Deus, o Galícia
vá bem aí nesse Campeonato Baiano para ficar mais um ano, no ano que vem, e que o pessoal assim como eu, os descendentes de galegos aí, apoiem o Galícia. Se torce por Vitória, mas apoia o Galícia, pô. Torce por Bahia, apoia o Galícia, não faz mal nenhum. A gente precisa de mais time, né, velho? Eu, só para finalizar assim, eu me irrito, cara, que a Bahia é um time, é um estado que tem dois representantes na Série A, bem estabelecidos, assim, né? E Série B não tem nada, Série C não tem É uma nada, distância Série muito D grande, né? Dos dois não grandes para o fazem. resto, né? Eles não fazem nem graça na Série D, sabe? Os times da Bahia não fazem É, graça na Série D. Então, pô, precisa de um terceiro time, né? A Bahia tá precisando há muitos anos já de um terceiro time que faça uma graça na Série D, que chegue na Série C. Teve já a Juazeirense, que chegou a jogar a Série C, teve Jacuipense, que chegou a jogar a Série C. Mas, assim, muito tímido, né? Passou pela Série C apanhando, tal, sem competir. Então, assim, eu acho que, quem sabe o Galícia, por que não? muito bem. Valeu, Vitor Vilar. Bom descanso para você, Valeu, bom gente. revê-lo. Até Valeu, a Léo. próxima. Valeu, Vilar. Abraço aí pra vocês, bom programa. Muito bem, só para ler aqui alguns comentários, o FS81 falou aqui que alguns jogadores da base interessantes, como o Zé Breno, Lauan, Lohan, o zagueiro de 17 anos. Bom, vamos agora falar de campeonato cearense, tá? Que começou no meio de semana, mas os grandes estrearam nesse final de semana, né? Primeiro o Ceará neste sábado, Fortaleza estreia no domingo e Léo Fontinelli, mesmo com o sub-20, o Ceará teve uma missão que não era tão simples, né? O Floresta é um time de Série C, que inclusive até brigou para subir da Série C para a Série B na última edição da terceira divisão. E mesmo com a garotada, o Ceará venceu pelo placar de 1-0. Melhor que a encomenda, hein? Boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo no chat aí, que já está chegando de like aí, já está se inscrevendo no canal. E eu tenho certeza que muita gente vai se tornar membro hoje, né? Tem essa inovação aí no 45 minutos, depois de tanto tempo, quebrou essa barreira aí de abrir aí para os membros. E estão prometendo aí muitos conteúdos bacanas para quem é bacana. Lá ele, viu, Léo Fontenelle? Se o Ravel tivesse aqui a abrir para os membros, ficou... Não, mas deixa. Mas saiu melhor que a encomenda, Fábio. Principalmente porque isso é uma coisa que o planejamento do Ceará já estava estabelecido, independente de descenso ou de permanência na Série A, para iniciar o Campeonato Cearense utilizando o seu sub-20. Por condições e por decorrência de tabela, o Ceará enfrenta no primeiro jogo o Floresta, que dentre os adversários do seu grupo aí no estadual é o adversário que seria, em tese, mais perigoso, é o que tem o elenco mais, em tese, qualificado para disputar aí com o Ceará, e eu reputo até, inclusive, mais qualificado que o próprio Ferroviário. O Floresta que estreou com vitória aí contra o Tirol, que também é uma SAF aqui do grupo Pague Menos, e é um time que se organiza, é um time que vem competindo, né? Ano passado fez um campeonato cearense na sua estreia também interessante, então estreou vencendo, estreou se impondo contra um adversário que mais ou menos era ali no seu nível de campeonato. Então o Ceará seguiu o planejamento, independente de ter esse adversário, por condições de tabela, um adversário mais complicado. Dessa vez a própria torcida encarnou bem esse espírito, assim, não houve uma pressão externa da torcida por rendimento, por ponto, por vitória. Houve essa compreensão desde cedo por parte do torcedor, que era um laboratório, que era principalmente, foi algo que foi muito repetido pelo torcedor, né? São jogadores em formação contra jogadores profissionais, por mais que a diferença de estrutura dos clubes exista, e apesar da estrutura do Floresta ser uma estrutura bem bacana mesmo, é melhor que muitos times que ocupam hoje Série C, D ou até B. Assim, é uma estrutura bem relevante do Verdão, da Vila Manuel Sátiro. Então o Ceará foi com o sub-20 e inclusive um sub-20 desfalcado, né? Algumas peças importantes do sub-20 já estavam agregadas ao profissional, né? As peças especial que tendem a ter uma minutagem mais relevante, mais intensa no jogo de quarta-feira que vem, que é a estreia do elenco principal contra o Maranguape. Em especial, destaque o zagueiro Pedro Gilmar, né, que é um garoto da base, diante da negociação do Machado, negociação do Marlon.
Os dois zagueiros de um nível profissional que o Ceará tem no elenco hoje são só o Luiz Otávio, que não joga há 2 anos por lesão, e o Éder, né, que é um remanescente do ano passado. Então, a tendência é que o Pedro Gilmar seja titular no jogo de quarta-feira. Então, ele sequer foi relacionado hoje, porque justamente perderia o treino de hoje, perderia o treino de amanhã com a recuperação e ficaria bem complicado para ele jogar quarta-feira. Dos que estão hoje treinando como profissional, o Ceará, o Zé Neto também, que é o meio-campo, que é uma referência técnica ali da base do Ceará, também estava no profissional. Então, alguns nomes do profissional ficaram já destacados, em especial aqueles que têm mais a perspectiva de realmente não voltarem a compor as categorias de base. Realmente são jogadores que vão ser integrados para finalizar a sua formação ali no profissional, né? Dos que são destaque na base, que hoje estiveram em campo, o Gabriel Amaral, centroavante, fez um 2025 muito bom pela base, com muitos gols. É um centroavante forte, é um centroavante de muita imposição física, e a gente vai destrinchar isso ao longo do comentário sobre o jogo, mas é um jogador que ficou muito isolado, e é um jogador que se esperava muito ano passado ter pelo menos transitado ali no profissional. Muito se pediu, obviamente de forma bem precipitada, assim, um jogador ainda em formação, um jogador que ainda não reúne a formação necessária realmente para compor o profissional. Tem outros jogadores ali um pouco mais bem na frente dele. E o Júlio, né? O Júlio, que foi um dos principais jogadores do Sub-20 do Ceará no título da Copa do Nordeste em 2025. É um jogador que o Ceará captou no Palmeiras, é um jogador que ia ficar sem contrato lá na base do Palmeiras. O Ceará está concluindo a formação do Júlio, que é um jogador, é um ponta, é um jogador de jogar na beirada do campo, mas também atua como referência. É um jogador de drible e em especial, é um jogador que hoje não teve uma atuação destacada. Mas como todo jogador realmente tido como diferente, ele fez a jogada individual ali que resultou na jogada do gol. Foi um jogo que começou bem travado, né? O Ceará ali com 2 linhas de 4, o Floresta também, que se esperava que fosse avançar mais, que fosse dominar um pouco mais o meio-campo, mas Floresta bem precavido, que não realmente abriu mão de tomar as ações do jogo. Respeitou o Sub-20 do Ceará, foi um Sub-20 que já disputou a Copa Fares Lopes, que é um campeonato regional que dá vaga na Copa do Brasil. O Ceará disputou com o Sub-20, se classificou, foi semifinalista, e o Sub-20 de fato atuou em condições profissionais. Essa Copa Fares Lopes foi bem, a avaliação da performance do Sub-20 foi muito positiva nesse torneio, e eu acredito que o Floresta, avaliando isso, também teve uma postura muito precavida, né? E desde o começo do jogo a gente viu um jogo ali muito estudado, de muita precaução de parte a parte, e você via a zaga do Ceará, né, formado ali pelo Gabriel Silva e pelo Vinícius Chela. São jogadores também em formação na base, que são tidos como muito promissores. O Pedro Gilmar ali furou um pouco a fila ali, passou na frente ali, sendo agregado ao profissional, mas são 2 jogadores com perspectivas que, em especial o Chela ali também, que chegou a integrar, inclusive, alguns treinos do profissional, chegou a estar relacionado em algumas partidas profissionais. O Ceará mantém essa escrita, né, de formar bons zagueiros, que vem colocando bons zagueiros no mercado aí, repetidamente. Marcos Silva, Marcos Vitor, David Ricardo, Jonathan Jesus, o Jefferson foi vendido muito cedo para o Botafogo, entre outros. Assim, o Ceará vem formando uma safra muito boa de zagueiros e existe uma perspectiva muito grande, inclusive, sobre o Pedro Gilmar, né, que não estava hoje relacionado, e que o Moza vem tendo muitas informações, muitas reações positivas quando fala do treino, né? O Moza mencionou nominalmente o Pedro Gilmar na sua apresentação, assim, como um jogador que realmente tende a ser parte integrante do elenco, porque é um jogador que vem agradando muito nos treinos. Então, hoje, o Chela e o Gabriel tomaram esse protagonismo, e a formação do Ceará é um momento até interessante para a gente falar algumas coisas sobre os processos de formação de base do Ceará, né? O Ceará está disputando a Copa São Paulo, inclusive se classificou previamente, perdeu ontem para o Grêmio Prudente, mas se classificou antecipadamente. O Ceará disputa a Copa São Paulo com um elenco muito jovem, né? Jogadores de 17 e 18 anos, é uma prática do Ceará, né? Até porque alguns valores desse time estariam aqui à disposição do profissional para essa inauguração, essa estreia do campeonato. Inclusive, o treinador Alisson Henry, né, que é o treinador do time que estaria na Copinha, hoje comandou o time, e agora nessa madrugada, junto com alguns atletas, pegam o voo, alguns se agregam ao profissional e outros já pegam o voo para São Paulo para a sequência na Copinha. Então,
A zaga do Ceará tem, dentro das metodologias de formação da base do Ceará na cidade de Vozão, existe um trabalho onde se estabelece jogadores como parâmetro de características nas quais se basearão a formação dos zagueiros do Ceará. Então, isso funciona para captação, isso funciona para avaliação, isso funciona para desenvolvimento de fundamentos. Então, por exemplo, o goleiro modelo de um jogador formado na base do Ceará, por exemplo, é o Everson. Um dos jogadores que era referência para zagueiro à época era o Luiz Otávio, por exemplo. Assim. Então, os zagueiros que costumam sair com a bola, né? Ter o mínimo de condição ali de sair com a bola no pé, e é o caso do Gabriel Silva e do Ushella. Então, o Ceará, no começo do jogo, eu gostei muito, principalmente da postura desses dois zagueiros, na percepção de que eles, em primeiro lugar, sempre tentariam sair construindo pé a pé, trabalhavam com o goleiro, abriam a bola para os laterais, usavam o meio campo quando necessário, mas eles tinham muito a percepção de quando eram pressionados de dar um chutão. Você não via eles abusando do preciosismo. Assim, e para mim, um dos grandes entraves, assim, para mim, um dos grandes diferenciais de um jogador que consegue se firmar no profissional é justamente ter essa percepção de ser seguro e demonstrar qualidade, assim, é saber virar essa chave quando precisa, porque é justamente o ponto de virada de chave onde você vai cometer o erro que de repente vai comprometer sua carreira, né? Eu sempre menciono o Felipe Jonathan, né, que por uma condição de momento foi lançado como profissional e como titular em um jogo contra o Corinthians, na Arena Castelão, com 50 mil pessoas. E eu lembro muito disso, assim, o Felipe Jonathan, ele, com o Lisca, né, ele ia até o meio campo e, assim, quando ele via um combate, ele voltava. O foco dele era marcar. Eu não vou avançar, eu não posso levar uma bola de contra-ataque. Quando eu subir, eu dar o corredor para o time adversário contra-atacar. Então, essa percepção, para mim, faz, às vezes, jogadores muito mais medianos se sobressaírem em jogadores que, às vezes, têm muito mais qualidade técnica. Então, a zaga do Ceará hoje soube fazer esse peso bem. Então, o Ceará tinha ali o Enzo Ludovico ali jogando pela ponta. É um jogador que, desde os 15 anos, 14 anos, chama muita atenção. Assim. É um jogador muito promissor. Né? Eu estava até falando com uma pessoa da base do Ceará hoje, depois do jogo, um profissional da base, e ele falou, cara, o Enzo é a cara do Ceará. Ele é a cara do Ceará. Aquele joga brigador, apesar de serem características muito diferentes, ele lembra muito o perfil do Galeano, assim. Um cara que joga, que briga, que consegue afunilar para pisar na área, assim. É um jogador muito promissor que eu espero que em 2026 tenha a oportunidade de transitar ali pelo profissional, assim, apesar de ser da lateral direita ter muita concorrência, né? Tem o Alex Silva, que foi contratado junto ao Curitiba, tem o Rafael Ramos, que permanece. O Ceará tem uma carência extrema na esquerda, né? E, infelizmente, não tem um lateral com essas características, apesar do Samuel ser um jogador que hoje fez até uma partida interessante, um jogador alto, um jogador que ocupa bem os espaços, e caso se desenvolva, tende a ter também a oportunidade, pelo menos, de treinar ali e ser testado ali no profissional. O Ceará contava, assim, outro jogador que é muito destaque na base do Ceará desde muito cedo é o Melk, né? O Melk, que joga aberto, é um jogador que sempre sofreu muito, já jogou mais centralizado, mas sempre sofreu muito por ser muito franzino, né? Fisicamente, assim. Hoje, fazia algum tempo que eu não via nenhum jogo do Melk, mas hoje ele mostrou, ao meu ver, uma questão de volume físico, de imposição muito melhor. Assim, eu vi um Melk competindo em condições profissionais com um nível físico muito bom, e eu acredito que essa formação dele, mesmo ele não estando nessa lista inicial de composição do elenco profissional, eu acredito que a partida de hoje, do Melk, credencia ele a ser um dos jogadores que vai ter a finalização da sua formação no profissional, né? O Moza hoje assistiu o jogo da arquibancada, e foi dito depois do jogo, né, que os nomes dos jogadores integrados podem mudar de acordo com as avaliações feitas no jogo de hoje. Eu acho que, em especial, o Melk merece uma oportunidade. Acho que por mérito dele, ele hoje fez uma partida que merece essa oportunidade. Assim, o primeiro tempo muito amarrado, de poucas oportunidades, uma bola na trave ali no começo,
E a gente via o Ceará como o Mel, tendo o Melk como uma das poucas válvulas de escape ali, quando ele se centralizava, puxava pela lateral, às vezes tentava entrar em diagonal, principalmente porque a gente tinha um Júlio hoje, que é esse referencial, muito apagado, né? Uma partida muito apagada do Júlio, a gente imaginava que ele fosse realmente esse ponto de desequilíbrio ali, muito habilidoso, forte naquele 1 contra 1, um cara que também que consegue se livrar e aparecer na área para finalizar. Mas o primeiro tempo, em especial, muito apagado do Giulio e sobrou para o Melk ali ser puxar essa responsabilidade técnica para ele, né? Um jogador que tem muito tempo de clube, tem essa experiência, essa presença já há mais tempo, né? O Floresta, por sua vez, permitia que esse jogo fosse amarrado, por mais que fosse um time mais desenvolvido em termos do elenco profissional, não abusava, respeitou muito o Ceará, não ia para cima. Tinha ali o Bismarck ali, né, como seu referencial ali, inclusive marcou gol contra o Tirol na primeira partida, e tendo como referência ali o João Celeri. Mas bem isolado também, uma situação muito parecida com a do Gabriel Amaral, parte do Ceará. Então, o primeiro tempo bem amarrado, onde as defesas prevaleceram, onde o meio-campo estava muito confuso, tanto para ser um território de campo onde a bola passava e ali ela ganhava velocidade, ganhava criatividade, como realmente de buscar a bola longa, de buscar aprofundar o passe, assim, eram dois times realmente buscando se precaver. No segundo tempo, obviamente o jogo abriu, inclusive no primeiro tempo eu acho que o Marcelo de Lima Henrique deixou de dar algumas faltas para o Floresta, acho que deixou um pouco mais o jogo do Ceará correr, deixou algumas faltas bem claras em cima do Floresta, que ele deixou de dar em campo, que eu acho que ele poderia ter dado. No segundo tempo, um jogo mais aberto, um jogo mais franco. Esfriou também, né? No segundo tempo, ajudou, né? Inclusive, falaram isso, né? Que o Ceará só sabe jogar na sombra, eu já tava brincando ali. E inclusive, ao meu ver, era para ter tido uma parada técnica ali para hidratação no primeiro tempo. E não sei se ele esqueceu ou se ele queria logo acabar o jogo, mas no segundo tempo, tanto o Ceará como o Floresta saem mais para o jogo, né? No começo ali da partida. O Floresta tem algumas chances, o goleiro Gustavo muito seguro, e é uma deficiência, uma dificuldade que o Ceará tem. Eu até questionando sobre isso com alguns profissionais de formação, eles falam isso, né? Que é uma condição mesmo genética, estrutural do nordestino, assim. Envergadura maior, o goleiro ele precisa ter envergadura maior, precisa ter altura maior, então geralmente são jogadores que o clube vai buscar fora, né? Já mais formados. Assim, é uma dificuldade muito grande de formar zagueiros. Tanto que o Ceará foi buscar, falam que está em vias de anunciar o goleiro Jorge, né, que foi do Pelotas e é do Grêmio, para ser o terceiro goleiro. E hoje eu acho que o Gustavo, se essa negociação não tivesse sido concretizada, eu gostaria muito que o Gustavo tivesse essa oportunidade, que hoje foi muito seguro, inclusive no próprio segundo tempo, uma falta muito bem batida ali, se não me engano, pelo Bismarck, que ele... Cara, gente, foi uma coisa que eu comentei, assim, hoje, estava com algum amigo na hora da transmissão, e eu falei, 99% dos goleiros do mundo espalmariam a bola. E ele, uma bola de falta, aquela bola que sai saindo do goleiro, ele foi e encaixou a bola, assim, pegou e encaixou aqui. É muito difícil você ver uma falta tirada do goleiro no lado oposto da trave e o goleiro sair para encaixar mesmo, assim. Fez a ponte e trouxe a bola para ele, assim. Um goleiro muito seguro, no lance de primeiro tempo ele espalma uma bola ali com a mão um pouco mole ali, que gera uma rebatida, mas a zaga fez uma cobertura boa. Mas de resto, na partida, todas as intervenções do Gustavo foram muito precisas, muito bem. E o Ceará começa a se soltar a partir do momento que o campo se abre pelo cansaço também do próprio Floresta, do próprio Ceará. É aquela condição que a gente fala, né? Todo jogo amarrado, dificilmente ele vai ser amarrado 90 minutos, porque a partir do momento que a intensidade física baixa, os espaços vão sendo criados, né? E quando se tem alguma qualidade, e é um time que tem qualidade no pé, né? Esse sub-20 do Ceará já joga junto há algum tempo, é uma geração que era uma expectativa que fosse reformulada, não é uma das melhores gerações, mas tem valores interessantes aí que já tem algum tempo relativo de clube. Então, assim, o Ceará começa a ter espaço, começa a usar mais o Melk, começa o Júlio a entrar um pouco mais no jogo, o Enzo em especial também, participando muito das jogadas, o próprio Samuel,
Então o Ceará conseguiu usar os dois lados do campo, o meio-campo continuou pouco produtivo, mas o que a zaga tinha de qualidade nessa questão da bola no pé, conseguindo alongar uma bola, conseguindo já procurar diretamente os laterais, né? Encurtar um passe ali, na verdade, encurtar uma etapa do campo com um passe mais longo, eles tentavam, né? Então, em um lance ali pela ponta esquerda, né? O Giulio vai para um contra o zagueiro, acha a linha de fundo, troca para trás, o Mel que chega a furar e a bola sobra para o Enzo, o Ludovico, que é lateral, colocar a bola para dentro e fazer 1-0 para o Ceará. E hoje a gente falava, as odds na casa de aposta estavam pagando 5 para a vitória do Ceará na hora do jogo. E vários amigos hoje falando, cara, eu peguei, pô, a galera fez um dinheirinho bom aí na Bet Nacional aí, sem muito esforço, viu? Porque o estadual é bom para apostar, viu? Porque as odds geralmente é desregulada, né? Então... E se você botasse vitória do Ceará, o empate ainda era um bom odd. Sim. Entendeu? Se a vitória é 5, dupla chance era pelo menos 2, né? Amanhã eu acho que a do Ferroviário e Fortaleza também tá tipo 6-1, assim, para a vitória do Fortaleza. Não sei se tá com isso tudo, não, viu? Tá. Não, os odds bem desregulados. Então, assim, depois do jogo, o Ceará, logo depois do gol, o Ceará conseguiu ter. Depois do gol, perdão, o Ceará conseguiu ter algumas chances interessantes, chegou a botar a bola na trave, uma batida de falta do próprio Melk, que chegou a tocar na trave também, logo depois do gol. E aí o Ceará fica mais solto, o Júlio entra um pouco mais no jogo, o Enzo acha mais espaço, o Floresta, durante alguns minutos, ele consegue retomar o domínio da partida, chega a ter algumas chances, chega a rondar um pouco mais a área do Ceará, mas chega ao ponto do final do jogo ali que o Ceará consegue ter essa segurança, assim, era uma zaga que, obviamente, a análise é dentro das proporções de um campeonato estadual, é dentro do contexto de ser um jogo início, de ser um sub-20, mas alguns pontos de destaque dessa zaga são interessantes, assim, é uma zaga que tem uma qualidade de rebatida boa, assim, daquela bola que vem por cima, você conseguir afastar, de ter essa qualidade no fundamento da rebatida, mas também quando precisava sair com a bola, saía com a bola, construía. Então, assim, um perfil de zagueiros bem balanceados, assim, o Ceará conta aí nesse elenco. E foi ali, segurou o resultado de forma segura, o Henry baixou um pouco mais as linhas, o Ceará ainda conseguiu em alguns momentos ter espaço, teve a estreia do Cauã Ziegler, né, que foi um jogador adquirido recentemente junto ao Figueirense. Ele é da base do Figueirense, jogador ali de 20 anos, mas que tinha algumas partidas, se não me engano, 6 ou 8 partidas pelo profissional, atuou pouco, mas já atuou no estadual pelo profissional. Um jogador que tem características muito semelhantes à do Guilherme, que o Ceará acabou de vender para o Göztepe da Turquia. É um jogador que joga aberto, forte fisicamente, mas também atua como referência. Então, o Ceará foi adquirir esse jogador por R$100 mil aí. Estava treinando com um profissional durante a semana. As informações que eu tive é que ele treinou com um profissional. Eu imaginava que era por contingência de ter chegado recentemente ao clube, a copinha não está sendo feita com jogadores ali, muitos na casa de 20 anos. Então, assim, imaginei que ele tinha sido colocado para treinar com o profissional mesmo por descompasso mesmo do time. Mas aparentemente ele é um jogador que tende a ser observado também por já ter tido pelo menos essa experiência inicial, por mais que seja pequena, dentro dos profissionais. Outro jogador também que vale a pena a menção destacar, que entrou no segundo tempo, foi o Boateng, né, zagueiro ganês aí, que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, que optou por não exercer aí a sua opção de compra. E o Boateng retornou, entrou bem desligado, bem mal mesmo. Tem uma vitória que avançou com a bola, perdeu uma bola, deu uma cochilada ali, mas nada que comprometesse o resultado e a atuação muito positiva do Sub-20 do Ceará. A garotada comemorou com a torcida, assim, depois. Tradicionalmente o Ceará tem esse hábito de comemorar com a torcida qualquer resultado, mas assim, dentro do Cearense é aquela coisa mais fria, mais apagada, mas para os moleques, dentro do contexto da vitória, foi uma vitória importante, foi uma vitória que começa o ano de forma positiva e traz para o Sub-20 aí, em especial, uma cobrança que era muito grande da torcida em relação ao profissional, né? O Ceará consegue formar bem na base, ele consegue colocar muitos jogadores em condições técnicas de atuar, tanto que vende muito rápido, vende bem, tem muitos jogadores aí no mercado, mas a finalização dessa formação no profissional é muito complicada. Assim, historicamente, o Ceará tem muito problema com os treinadores aproveitarem esses jogadores, né?
foi uma crítica muito pesada do Condé ao Condé ano passado. Assim, o Ceará tinha alguns jogadores da base no banco que não tinham oportunidade de jeito nenhum. O próprio Guilherme é um dos jogadores que se cobrava mais oportunidade, que inclusive se tivesse tido oportunidade ano passado, foi vendido ali por 10 milhões, poderia ter sido vendido por outro valor muito superior, em caso de ter uma minutagem, um recorte de Série A para ser exposto. Então, muito positivo. Eu acho que isso credencia os jogadores a realmente buscarem e cobrarem mais espaço no time principal. Eu acho que isso reforça o pedido da torcida de ter um melhor aproveitamento da base e coloca o Ceará realmente com um time formador, um time importante, e agora jogar para o elenco principal essa responsabilidade na quarta-feira, né? Existe uma tendência que esse time volte, algumas peças dele pelo menos, ou em outras partidas, a depender do desenrolar do campeonato, voltem também para fazer um rodízio aí com o profissional. Mas bom resultado do Ceará. Desses jogadores aí que entraram em campo hoje, qual tu enxerga com mais possibilidade de integrar de fato o elenco principal e até ser utilizado no restante da temporada, seja pela qualidade do jogador ou pela própria necessidade, né, pela lacuna que o elenco do Ceará ainda tem? Nesse momento, pela condição mesmo do Ceará, circulou a informação nos últimos dias que o Ceará estava acertando com um zagueiro que viria de um time nordestino que disputou a Série A, falaram de alguns nomes do Vitória, né? A informação falaram do Zé Marcos aqui, né, no chat, aqui o Francisco Alves perguntou sobre isso. É mais provável que seja o Zé Marcos mesmo. Chegaram a especular o Edu, mas é muito difícil que seja o Edu pelas condições da própria preferência do Vitória pelo Edu, né? Foi muito utilizado, foi utilizado na temporada 2025, quando foi muito bem. Então, acho que está mais pendente a ser o Zé Marcos. Então, enquanto essa contratação para a zaga, né? O Ceará acabou de perder o Marlon também, negociado com o Grêmio do Remo. É uma negociação que envolveu ali R$1 milhão por um jogador de 33 anos, com um salário relativamente alto e longe de ser unanimidade aqui entre a torcida. Então, acredito que foi um bom negócio, mas o Ceará precisa ir no mercado. Diante dessa situação, eu imagino que o Gabriel Silva ou o Xela sejam incorporados também ao profissional. O Giulio já é um jogador que está nessa lista de jogadores que já estão incorporados, né? E hoje eu acho que o Melk e o Enzo se credenciaram para isso, assim, pelo menos para serem testados, fazerem alguns treinos. Se o Moser mencionou essa questão de mudar a lista dos jogadores incorporados por meio do rendimento de hoje, é muito difícil que o Melk não seja um desses jogadores considerados. Muito bem. O Ceará já tem elenco completo, né, para começar no próximo meio de semana. Ou ainda está ali sem 22 jogadores pelo menos, vai ter que incorporar de fato uma parte da base. Vai ter que incorporar a base, mas tem um elenco mínimo, assim. Pelo menos a zaga vai precisar ser constituída até o titular por um jogador da base, pela disponibilidade do Luiz Otávio, né? Você deve ter ali pelo menos, inclusive deve ter o Éder, o Pedro Gilmar, o Xela e o Gabriel. O banco do Ceará deve ter basicamente 3 jogadores da base. As demais posições não. O Ceará tem peças, meio campo está muito, muito farto mesmo de peças. E deve ter um time completo para quarta-feira. Assim, deve ser o primeiro sintoma de uma espinha dorsal aí para a temporada. Muito bem. Vamos para o campinho, Léo Fonseca? Vamos nessa. Vamos continuar avaliando, mas agora de forma individual, nessa garotada do Ceará que fez bonito, tá? 1-0, pegou um adversário complicado, já vai entregar para o time profissional numa situação tranquila. Até para explicar, Léo, para a galera que ainda não pegou esse novo formato do Campeonato Cearense, né? Porque são 2 fases, né? Antes do mata-mata. Isso, essa primeira fase em grupos, né? São 4 jogos, é um campeonato em 11 partidas. Dentro do grupo, né? Jogos dentro do grupo. Isso, dentro do grupo. É um campeonato, até muito se falou nisso, né? O Ceará conseguiu hoje obter uma vitória sobre um dos adversários mais difíceis do grupo, né? Isso dá uma tranquilidade para o elenco principal. E por todo esse formato de classificação para a Copa do Brasil, etc. Isso é muito importante dar essa folga para o elenco profissional, assim. E por isso, e além de tudo, assim, a gente estava falando, geralmente, em análises de início de temporada, geralmente algumas frases são muito mencionadas.
É início de temporada, é um elenco em formação. Se tiver rendimento, mesmo sem vir a vitória, é bom. Mas se tiver a vitória sem rendimento, também é interessante, porque você dá um ânimo para o início da temporada. Acho que o Ceará hoje conseguiu apresentar de forma muito aceitável, além da vitória, uma postura em campo interessante, alguns jogadores mostrando qualidade, e o saldo é amplamente positivo do ponto de vista resultado e do ponto de vista rendimento para o Ceará hoje. Muito bem. Só explicando, né? A primeira fase dentro do grupo, 4 jogos, né? 2 grupos de 5, aí depois os 3 melhores avançam, e aí é grupo contra grupo, né? Os 3 melhores do grupo do Ceará, os 3 melhores do grupo do Fortaleza se enfrentam, e aí semifinal e final. É isso. Exatamente. Muito bem. Então teremos Clássico Rei na próxima fase, tá? Nessa primeira fase aí, só os jogos contra equipes menores do Campeonato Estadual. Bom, campeão na tela, Alan Roberto. Aproveitar para pedir a galera para deixar o like, tá? Que é super importante. Deixa a curtida. Lembrando que essa live tem apoio de Bet Nacional, Monte Belo, A10, Village Porto de Galinhas e Indaiá, as nossas parceiras aqui no 45 Minutos. Aqui a galera no chat, o Luiz Joaci tá por aqui, o Regula Tedante, algo assim, tá por aqui. O Francisco Alves também tá por aqui. Foi ele que perguntou sobre o Zé Marcos, tá? Você acha uma boa o Zé Marcos? Para uma Série B, acho que rende, né? Pro perfil de necessidade do Ceará, existe uma urgência de um zagueiro experiente. Assim. O Ceará trocar o Marlon pelo Zé Marcos, dentro do ganho financeiro que o Marlon... É uma oferta irrecusável. Um zagueiro de 33 anos, que não é unanimidade, é uma reposição, ao meu ver, bem tranquila. E você ainda embolsar 1 milhão, né? Foi 870 mil em dinheiro, mais 130 mil que ele teria a receber, que abriu mão, então totalizou ali 1 milhão. Eu acho um nome interessante. Obviamente eu preferi o Edu, mas eu imagino que o Ceará, independente da vinda do Zé Marcos, ainda procura zagueiro no mercado, né? As prioridades do Ceará são um zagueiro e um centroavante, assim, hoje são as prioridades do Ceará. Para fechar esse elenco nesse primeiro momento é zagueiro e centroavante. Então, o Zé Marcos, primeiro, para fechar nessa lacuna de pelo menos ter dois atletas com mais experiência de profissional, efetivamente profissionais, né? Para compor ali o elenco, o Éder e mais um, já é um respiro para você procurar um terceiro zagueiro. Eu acho que o Ceará precisa de um zagueiro vindo do Zé Marcos, ou entendo permanecido do Marlon. O Ceará precisa de mais um zagueiro para vir para ser titular. Muito bem, né? Vamos para o campinho. Não está na tela, viu? Você está vendo, Léo Fontinelli, o campinho? Porque para mim não apareceu. Para mim está ainda então lateral aqui. O problema não é aqui, viu, Alan Roberto? Alan Roberto vai colocar o campinho aí na tela, está atualizando, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Né, o campinho vai chegar aí para o nosso querido Léo Fontinelli avaliar aí os jogadores do Ceará. Ainda não chegou, viu, Alan Roberto? Tela preta aqui para nós. Mas enquanto isso, a gente tá falando de zagueiro, Léo Fontinelli. William Machado por 8 milhões de reais, eu achei pouco, tá? Só abrir um off-topic aqui. Não, acho que valia mais, ou não? Ou pela idade era o que dava para vender? Eu não achei uma tragédia a negociação, porque algumas condições explicam esse negócio. Em especial, era um zagueiro que poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, sair livre. 2, é um zagueiro de 30 anos, que tem uma temporada em Série A. Assim, isso precisa ser considerado na hora de pesar o valor dele de mercado. É uma necessidade do jogador também, já com 30 anos, tendo uma temporada de Série A, permanecer na Série A. Então era um negócio que realmente ia fazer o jogador balançar. E o pagamento foi praticamente todo à vista. Uhum. O Ceará, o valor da multa do Machado é impagável. É impagável. Até o Eli Silva, a Eli Silva, né, tá falando aqui no chat, além dos 8 milhões e meio, né, o William Machado abriu mão de alguns valores, entendeu? Então, assim, o negócio foi interessante, ele precisava se mudar para se manter na Série A,
E o Ceará, assim, o valor da multa é impagável. Do William Machado era inacessível, mas o Ceará tinha um valor em mente para negociá-lo, que eu acredito que ficava na casa ali dos 12 milhões. Pela condição do pagamento à vista, pela necessidade de caixa, eu acredito que o peso da decisão do presidente, e é uma perspectiva minha, pelo que eu conheço do Ceará, é que o lado financeiro e pelo presidente ser um cara que sempre foi do financeiro do clube, ele, de certa forma, pesou para essa urgência. Acredito que pelo departamento teria demorado um pouco mais, porque o departamento acreditaria que poderia chegar nesse valor de 10 a 11 milhões, com o próprio Mirassol. Eu acho que foi um pouco precipitado ali. Mas, dentro desse contexto, pagamento praticamente à vista, a necessidade, eu acredito que foi um bom negócio. Compreensível. Não um bom negócio, mas compreensível. Muito bem. Agora sim, campeão na tela, vamos avaliar, começando pelo goleiro Gustavo. Gustavo, bem, para mim, um dos melhores da partida, bem seguro, como eu falei ali, praticamente uma única falha ali, que não resultou em gol. A zaga conseguiu cobrir ali, fazer essa cobertura bem feita ali, protegeu, tirou e salvou ali o Gustavo, mas em geral foi umas intervenções bem seguras dele, assim, ao meu ver, já credencia ele para ser o terceiro goleiro do Ceará. Se essa negociação com o Jorge não tivesse sido concretizada, eu esperaria um pouco mais. Até porque não é um negócio, você está trazendo um goleiro promissor, um goleiro, uma oportunidade de negócio incrível, o Jorge. Acho que pode esperar mais, teste o Gustavo, se não der certo ali, se for a avaliação que ele não consegue segurar esse rojão de ser um terceiro goleiro, que não é algo... E ele tende a crescer, né, treinando com os profissionais, eu depois buscaria no mercado outro goleiro. Mas o verde Paulo Sérgio aí pro Gustavão. Muito bem, vamos agora para o trio de zaga, né, que entrou em campo neste sábado. Tivemos Vini Uchella, Gabriel Silva e João Gabriel. Vou dar o verde um pouco mais escuro para o Gabriel Silva. Melhor nessa rebatida, pelo alto, ali bem seguro. Tentava um pouco mais a saída de bola, mas cometendo alguns erros, muito normal da idade, né? Não, para o Gabriel, para o Uchella não, mas pode colocar o mesmo para o Uchella também. Os dois não recebem o verde mais alto por erros pontuais, mas de forma diferente, né? O Gabriel Silva erra mais quando tenta ali construir um pouco mais com a bola no pé, e o Uchella erra mais em alguns lances onde ele teve um contra um ali, falhou no tempo de bola, no pensamento, mas nada que comprometesse a atuação. Ao meu ver, a atuação bem segura. E o João Gabriel, vou dar também esse verde um pouquinho mais fraco, um pouco mais discreto, mas também mantendo o nível de atuação dos outros dois. Muito bem, vamos para ali para as laterais, né? Para as alas, Aloísio e Samuel. O Aloísio eu vou dar um amarelo, acho que foi um pouco mais abaixo. Não, amarelo, perdão, um laranja mesmo, abaixo do amarelo. Foi um pouco mais abaixo, bem apagado. É um jogador que, inclusive, se eu não me engano, eu tenho praticamente certeza, mas posso estar enganado, vou conferir depois. Eu acho que é um dos jogadores também que está agregado ao profissional e sobre o qual eu tinha muita expectativa sobre ele hoje. Acho que fez uma partida apagada. Individualmente não chegou a comprometer, mas faz uma partida apagada, principalmente pela expectativa que se tinha sobre ele. E o Samuel, um amarelo. Acho que o Samuel fez uma partida segura, teve alguns lampejos assim que chegou a chamar a atenção, mas fica ali no amarelo ali, um nível um pouquinho mais abaixo. Muito bem, vamos partir para o meio de campo com o Pedro Wesley e o Melk. O Pedro, um amarelo, assim, já destacava durante o comentário, assim, que foi um jogo que passou pouco pelo meio campo, né? Eu acredito que muito mais pela composição do jogo, né? Os times mais recuados, evitando aquele confronto ali de meio campo, ali onde uma bola perdida pode gerar um contra-ataque, onde o Floresta chegou, inclusive, a dar algumas bolas para o Ceará. Acho que isso dificultou muito o jogo do Pedro, mas também, como eu falei, não chegou a comprometer individualmente, leva um amarelo ali. Já o Melk, o verde Paulo Sérgio, para mim,
já adiantando, assim, o melhor jogador da partida. Um cara que chama responsabilidade, mesmo no primeiro tempo, quando o jogo estava mais travado, ele era a válvula de escape do Ceará, ele era o diferencial técnico, e no segundo tempo se soltou mais, jogou mais, chamou a responsabilidade, entrava em diagonal quando precisava, abria o jogo, usava 1 contra 1, ao mesmo tempo fazia a bola rodar quando precisava. Realmente ele foi esse termômetro do Ceará, na verdade o termômetro não, o regulador ali que regulava e dava o tom ali no meio campo do Ceará. O verde Paulo Sérgio aí pro Melk, também o melhor jogador da partida. Muito bem, vamos pra frente, né? Temos o Enzo, autor do gol, e o Júlio Amaral. Você sabe que é time sub-20, né? Quando a jogada do gol teve Júlio e Enzo, né? O gol do Ceará teve a participação deles dois. E aí, como foi esta dupla que decidiu o jogo? O Júlio, eu vou dar apesar do gol, eu vou dar o verde um pouco mais escuro. Fez um segundo tempo melhor, cresceu de rendimento, mas um primeiro tempo do Júlio muito apagado. E a gente sempre é inevitável que na régua da avaliação do jogador é inevitável que a gente use as expectativas que tem sobre ele, né? E sobre todo o talento do Júlio em termos de atuação. Foi um pouco mais abaixo, mas como um jogador diferenciado, ele consegue uma jogada individual resolver a partida. Então vai esse verde um pouco mais escuro, assim como o Enzo. O Enzo é um jogador que também sobre o qual paira muita expectativa desde os 15, 14 anos ali. É um cara que tem todo o processo de desenvolvimento ainda com muito futuro pela frente. Como eu já disse, assim, eu queria muito ver agregado ao profissional para terminar essa formação lá. Mas hoje foi bem. Fica um verde um pouco mais escuro também para o Enzo. Bom, e para finalizar o time titular, o Gabriel Amaral, que não é o torcedor do Fluminense, né? O nosso companheiro é outro Gabriel Amaral. Não é o nosso Gabriel Amaral. Mas vai um laranja para o Gabriel Amaral. Acho que um jogo onde não privilegiou ali o centroavante, assim, muito apagado, e para mim pesa negativamente o fato dele não ter aproveitado esse jogo de muito truncado, de imposição física, para brigar mais a bola, para prender a bola, para criar os espaços, aquela necessidade do atacante sair um pouco mais da área para fazer o pivô, proteger a bola, para dar espaço para o time jogar ao seu redor. Acho que o Gabriel não conseguiu fazer essa condição. Ele é um cara que tem mais a finalização mesmo como característica principal, e ficou um pouco mais abaixo, mas muito devido à condição do jogo. Muito bem, vamos agora para os jogadores que entraram, Léo Fontinelli. Temos o Lohan, e deixa eu ver aqui os demais. Teve o Boateng. Lohan e Cauã, o outro. Lohan e o Ryan, né? Cauã e Ryan. Isso. Cauã, Ziegler, e na zaga entrou o Boateng. Agora não vou saber na posição de quem foi. A gente pode fazer uma. Vou dizer agora, geral. Tá? O Boateng entrou no lugar do Barreto, do Samuel. O Ryan Patrick entrou no lugar do Enzo. E o Cauã Ziegler entrou no lugar do Gabriel Amaral. Essas foram as 3 alterações. O Cauã Ziegler, sem avaliação, assim, foi impossível, assim, pegou pouquíssimo na bola, sofreu a mesma questão do Gabriel Amaral, mas como teve pouco tempo, fica sem avaliação. O Boateng, o vermelho para ele. Assim, o pouco que fez conseguiu atrapalhar bastante, assim, entrou bem mal. E é um jogador, como eu falei, assim, foi vítima do próprio sarrafo, assim, sobre o qual se depositava muita expectativa, e hoje, nos poucos minutos, foi bem, bem trágico hoje, assim, em campo. Então, o vermelho para ele. E o outro foi qual? O Ryan, o Cauã e o Boateng. Pronto, o Ryan sem avaliação também. Foi bem apagado no jogo hoje. Teve poucos minutos. Muito bem. Então ninguém teve avaliação, né, dos que entraram? Não, só o Boateng. Só o Boateng, né? Muito bem. O nosso querido Alan Roberto vai corrigir aí. Tá faltando o verde do Melk aí também. Isso, e o verdinho no Melk aí pra gente colocar aí, né? Que foi titular no jogo de hoje. E para finalizar, Léo Fontinelli, antes do melhor em campo, que você vai dizer, eu quero saber a avaliação do treinador, o Alisson Henry. Ou Henry. Alisson Henry. O verde mais forte, verde Paulo Sérgio. É um trabalho já longevo do Alisson Henry. Vem conseguindo resultados. É um time que consegue se mostrar de forma organizada, que consegue produzir bons valores, que tem um padrão de jogo e que já num recorte muito curto de tempo, né, tanto na Fares Lopes em 2025, como agora nesse início, consegue se mostrar num nível competitivo ao ponto de enfrentar equipes profissionais,
mesmo que de outra prateleira. Então, acho que o trabalho do Alisson Henry, não só dentro do contexto dessa partida, mas como no contexto geral ele precisa ser valorizado. Então, o verde mais forte aí pro Alisson Henry. E o melhor em campo, na sua opinião? Melk melhor em campo hoje. Muito bem, o Melk ficou aí como principal destaque, né, dessa garotada do Ceará. Lembrando que já estamos na segunda rodada, até como são grupos de 5, né? As equipes folgam em alguma rodada. Ceará e Fortaleza folgaram na primeira rodada, né? Na primeira rodada a gente teve Maracanã 0, Ferroviário 1, Horizonte e Quixadá 0-0. E também pelo grupo B, que é o grupo do Ceará, Floresta 2, Tirol 0, Iguatu 2, Maranguape 0. Abertura da segunda rodada, nesse sábado, a gente teve o Ceará vencendo o Floresta por 1-0 e o Maracanã vencendo o Quixadá por 1-0. Segunda rodada sendo completada neste domingo com o Ferroviário e Fortaleza, que vai ter telecast aqui, né? Vai ter pós-jogo aqui no 45 minutos com o Thiago Minhoca. E também teremos Maranguape e Tirol, esse jogo pelo grupo do Ceará. Ceará que divide a liderança com Iguatu e Floresta, tá? As equipes que têm 3 pontos nessas primeiras rodadas. O próximo compromisso do Vozão vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite, o jogo contra o Maranguape no Presidente Vargas. E aí já com o time principal, Léo Fontinelli. É horário cruel, cara. 9h30 de uma quarta-feira na Série A já é ruim. No Campeonato Cearense é brincadeira. TV aberta aí nesse jogo, né? Então piada de mau gosto, tem que ser guerreiro para ir. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, né? Isso. Cada rodada um time folga, né? Justamente pela composição ímpar do número de times no grupo. Então, quarta perspectiva de estreia do time principal, o time que está treinando há 8 dias apenas, então assim, não é uma perspectiva de que tenha... Foi precipitado não, Léo, essa estreia logo agora? Não podia esperar um pouco mais? Eu acho que pela condição da tabela do campeonato, não primeira fase só em 4 jogos, né, ali dentro do grupo, é para minimizar aquele risco de tragédia, assim. Mas agora sabemos que a tragédia não vai acontecer, né? A garotada já venceu o jogo em tese mais difícil. Não dá para segurar mais um pouco ou não? Não, acredito que essa vitória de hoje joga a possibilidade de um terceiro jogo esse time voltar. Torna essa possibilidade mais real. Mas de no segundo fazer com o time principal, eu acredito que não. E lembrando, né, Fábio, tinha muita gente perguntando também no Twitter, não é nem no chat, sobre o telecast do Sport Jaguar, né? Que teve problema técnico e vai ser gravado, né? Vai já pro ar também, já tá no ar. Isso, daqui a pouco. Talvez daqui a pouco tá no ar, só para avisar quem tá aqui na live. E lembrar de deixar o like, né? Quem tá aí na live ainda, deixa o like. Quem tá assistindo gravado também deixa o like, né? A gente assiste gravado, aí fica esquecendo de deixar o like. E, se possível, torne-se membro. Espalhe aí a palavra do podcast 45 minutos. Assim, eu sempre falo para todo mundo, não existe conteúdo sobre futebol nordestino, em especial, mais detalhado. Assim, se você quer saber detalhes sobre finanças, contratações, bastidores, política, e dentre todos os times que são abrangidos na cobertura de 45 minutos, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, eu sempre falo para todo mundo, assim, falando de futebol cearense, em termos de orçamento, de montagem de elenco, falo com muita tranquilidade. Nem na imprensa local você encontra um conteúdo tão detalhado e destrinchado. Então, valorizem, divulguem, espalhem, curtam e sejam membros desse projeto tão bonito que é o 45 Minutos. Pois é, né? O ano só tá começando, o ano cheio, Copa do Mundo, Série A, Série B, Série C com Santa Cruz, né? Copa do Brasil, Bahia na Libertadores, enfim, a cobertura será gigantesca aqui no 45 Minutos e a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Que está acontecendo, né? A gente reforça sempre, mas não é porque vocês não estão apoiando, né? Mas é porque realmente a gente fala aqui para vocês seguirem fazendo o canal crescer, né? Mais de 120 mil inscritos, né? A gente chegou a 100 mil há pouco tempo, né? Não tem nem 3 meses, né? Que a gente chegou a 100 mil, já crescemos mais 20% nesses últimos meses e vamos seguir crescendo aí para dar vez e voz ao futebol da nossa região e pro futebol brasileiro, né? O 45 Minutos a cada vídeo, né? Eu leio os comentários, a galera de outros estados também comentando, galera do Sul,
galera do Pará, né, com o Remo, com a cobertura do Remo aí, subindo para a Série A, muita gente chegando também da região norte, enfim, o 45 minutos tá virando não só um canal nordestino, mas um canal fora do eixo, né, um canal que trata o nosso futebol fora da dicotomia Flamengo e Palmeiras, né, que é muito comum aí nos principais, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né, não foge muito disso. E aqui no 45 minutos a gente tem o verdadeiro futebol, né? Várias equipes sendo aprofundadas, vários temas do nosso futebol brasileiro sendo aprofundados. Então a galera tá chegando junto porque sabe que aqui tem um conteúdo aprofundado e de qualidade. E você viu, Bom, Fábio, isso. Você viu minha estreia falando do Fortaleza oficialmente? Vi, a galera O vídeo tá polvorosa. O vídeo tá Fãs e batendo, haters. o vídeo tá batendo 17 mil visualizações. E o do Ceará que eu fiz tá batendo 3.500. Eu nunca vi alguém saber tantas informações do Fortaleza como o Léo Fontinelli, viu? Isso porque ele nem imagina se ele fosse, viu? Enquanto ele saberia. As águas confluíram para mim nas informações, infelizmente. E tudo é comprovar. O tempo dá razão ao Léo Fontinelli, viu? A galera, Léo Fontinelli quer tumultuar porque é vozão. O tempo comprova tudo, Léo Fontinelli. Você sempre... Os números exatos, né? Papelinho esse ano resolveu me glorificar, dando informações que eu já trazia há 6, 7 meses atrás, né? Os salários exatos de Davidson, Lucero, Davi Luiz, Paul Fernandes. Cravei todos os salários. Cravei a folha do Fortaleza. O 45 Minutos era o único canal porque a gente debatia. Inclusive, a gente debateu usando o balanço do Fortaleza de 2024 para dizer que era impossível o Fortaleza ter uma folha de 9 milhões de reais. Ele falava, olha, a folha gira em 13 a 14, 12, 13, 14 milhões, essas variações de acordo com os jogadores que saem e chegam. E o valor foi confirmado. Era comprado pela torcida do Fortaleza, que era 9 milhões. Imprensa daqui, jornais, os maiores jornais daqui falavam diariamente. A folha de 9 milhões é uma das menores da Série A. Eu falei, pelo amor de Deus. E hoje o tempo fez justiça, né? Muito bem, exatamente. O tempo comprovou que Léo Fontinelli sempre esteve certo sobre as informações aí do Fortaleza. Mas é isso, tá? Chegamos aqui ao final, né, do primeiro pós-jogo aqui de Campeonato Cearense e Campeonato Baiano. Lembrando que no domingo, tá, tem pós-jogo dos jogos do Bahia e também do Fortaleza, tá? Com Ravel Pinheiro e Thiago Minhoca. Tem Santa Cruz também estreando no Campeonato Pernambucano. Então, cobertura completa aí dos principais times aqui da nossa região no 45 minutos. Valeu, Léo. Abraço, até a próxima. Grande abraço, Fábio. Grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Valeu, Alan Roberto, valeu para quem acompanhou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, dá aquela hypada no vídeo e seja membro, tá? Apoie aqui a mídia independente, apoie quem apoia o futebol da nossa região. Valeu, tamo junto, feliz 2026 para vocês e até a próxima.